Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Na verdade, eu vou começar a contar pra você, porque a minha história são vários episódios. Então, ao longo desse mês aí, você vai poder acompanhar um pouquinho sobre mim e matar algumas curiosidades. Gente, eu tô aqui, nesse lugar aqui, que é o meu quarto, aqui em São Paulo. Isso mesmo. Vocês que veem meus vídeos, né? Aquela casa é o meu apartamento lá no Rio de Janeiro. E eu sou de São Paulo. Então esse aqui é o quarto que eu cresci a minha vida toda. Não nasci aqui, eu nasci em Diadema, num apartamento, num condomínio, onde hoje em dia mora a minha tia e a minha avó. Mas eu vim morar aqui nessa casa por volta, eu tinha acho que uns 2, 3 anos de idade. E aí eu passei a minha vida inteira aqui. Essa casa já passou por várias reformas, então ela já não é mais a casa que era antigamente, mas a minha ligação afetiva com ela é muito grande, principalmente com o meu quarto, que também mudou muito, né? Mas estamos aí. Aqui atrás de mim tem um big espelho, por isso que, né, dá pra fazer aqui várias coisas. E quem fez esse armário de espelho foi o meu pai. Aqui também do ladinho, vocês podem ver aqui, ó, uma estante de livro, onde eu guardo todos os meus livros bem especiais, assim, que eu tenho. Infelizmente não foi possível levar todos eles pro Rio de Janeiro, porque são muitos, né? A gente não tem onde botar, então ficaram aqui. Essa cômoda também foi meu pai que fez, gente. Meu pai é marceneiro e eu tenho super orgulho disso. Ele fez quase todos os móveis da minha casa. Te amo, pai! É lindíssimo o trabalho dele. Vamos começar. Depois eu mostro um pouquinho da casa pra vocês. É até engraçado, porque eu ia fazer esse vídeo virado pra lá, que é um cenário bem parecido com o que eu faço os vlogs lá no Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma coisa de subconsciente aí em mim. Bom, mas vamos lá, vou começar a contar pra vocês a minha história. Claro, eu vou contar a minha história mais focada na minha profissão e, né, nas coisas que eu desenvolvo hoje em dia. Eu comecei no balé, eu era bem pequenininha, eu acho que eu não lembro direito a minha idade, mas eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, ou 6, quando eu comecei no balé. Eu era uma aluna muito aplicada, eu fui subindo de níveis do balé, então eu nunca fazia, por exemplo, o 1, o 2, o 3. Eu fazia o 1, depois eu já subia, passava pro 3, depois do 3 eu passava pro 5, do 5 eu passava pro 8, e assim foi, gente. Só que entrei em ponta, dancei muito de sapatilha de ponta, eu quebrava uma sapatilha de ponta por semana, minha mãe queria morrer, porque o meu pé é muito forte. Olha o peito do meu pé. É igual da minha mãe, gente. O peito do pé da minha mãe é mais arqueado que o meu, tá? O pé da minha mãe é surreal. E pra quem ainda não viu, eu tenho uma tatuagem aqui. Isso, que é uma bailarina, que eu vou contar a história dessa tatuagem depois pra vocês. Então isso foi a primeira coisa. Eu fiz balé quando eu era pequena. Minha professora é uma professora que me forçava demais, né? Ela era muito carrasca naquele tempo, o balé era muito pau, né? A gente tinha que fazer mesmo e se esforçar e morrer praticamente. Foi uma época muito boa da minha vida, mas infelizmente eu tive que sair do balé por causa de duas coisas. A primeira coisa foi que eu estava tendo problemas com relação às minhas estrias. Então eu era uma criança, né? Eu tinha o quê? 11 anos? 10, eu acho. E já estavam estourando estrias na minha perna, porque o balé forçava tanto minha perna que meus músculos e minha pele mesmo não tava aguentando. Então minha perna começou a ficar cheia de estria. A segunda coisa foi que minha mãe preferiu me colocar no inglês, então eu saí do balé. Fui fazer inglês, né? Minha mãe preferiu isso pra mim, e ainda bem, porque hoje eu falo inglês, né? Fluente, então isso foi uma ótima coisa também, e danço, enfim. A maior parte do meu tempo, quando eu era criança,
Eu era uma criança muito espivitada. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho amizade com um garoto desde pequena. Eu sou muito moleque, muito rueira. Eu brincava de esconde-esconde, de futebol na rua. Era a época que eu era roxa pelo Corinthians. Eu e minhas primas, a gente tinha álbuns de reportagem, de time. A gente ia no clube do Corinthians pra ver os jogadores. Eu conhecia todos os jogadores, todos eles eram meus amigos. A minha mãe era amiga de uma das mães dos jogadores, que é o Zé Elias, que era o Zé da Fiel. Eu era muito amiga de todos os jogadores do Corinthians. A gente era apaixonada, super roxa, em estádio. Desde pequena, meu pai era da Gaviões, né? Então, desde pequena, eu ia em estádio, ia acompanhar, pequenininha mesmo. E era muito gostoso. E eu era uma criança muito rueira, gente. Pensa numa menina moleque. Era eu. Eu queria só usar bermudão, camisetão, jogar futebol na rua. E aí, queria entrar em escolinha de futebol. Aí, minha mãe me levou com a minha tia, com minhas primas, a gente queria entrar na escolinha do Marcelo em Carioca pra jogar bola, porque eu não aguentava. Eu acho que eu sempre fui do corpo e da arte e não tem jeito, gente. Quando a gente é do corpo e da arte, não tem condição, a gente não consegue ficar parado. Então eu fui uma criança muito ativa, graças a Deus no meu tempo a gente ainda conseguia brincar na rua, conseguia se desenvolver, né, e correr. E foi uma época muito gostosa, porque eu ficava na casa da minha avó e era esse lugar que eu brincava muito com os meus amigos vizinhos, meus amigos da rua, assim, né? Era muito gostoso. Acabei sendo essa criança proativa, né? Mas sempre muito estudiosa, sempre muito nerd, porque eu sou uma criança nerd, CDF. No mais, eu sofria muito bullying na escola. A gente fala isso hoje em dia, bullying, essa palavra, mas no meu tempo não existia essa palavra. Eu nasci em 82, então vocês tiram uma média da minha idade. Na minha época não tinha isso, mas eu sofri muito bullying na minha escola. Primeiro porque eu era uma criança baixinha, eu sou bem baixinha, né? Eu tenho 1,52 e eu era gordinha na época. E eu também tinha nariz grande, nariz torto, na verdade, né? Não nariz grande, nariz torto. Meu nariz era bem torto. Tanto é que eu fiz 4 cirurgias plásticas porque eu não conseguia respirar. Plástica e otorrino também, né? Eu não respirava, eu não sentia cheiro, eu não... Você imagina, eu fui sentir cheiro e respirar de verdade, eu acho que depois dos meus 20 anos na 4ª cirurgia, tá? Então eu era uma criança muito assim, colocada de lado. Mas tinha uma menina na escola que me odiava, entendeu? Mas a gente passava por tudo isso. Eu sou filha única. Graças a Deus a minha mãe me criou de uma maneira que eu não ficasse uma criança que chora por qualquer coisa, que irrita e fica triste, não sei o que, lá. Então ela falava assim, isso acontece, você passa por cima, deixa. Tinha uma menina que me odiava e ela falava, não, deixa a menina pra lá, não sei o que, nananana. Sempre dando, assim, é bullying. Só que minha mãe não ligava muito pra isso, graças a Deus, porque, inclusive, minha mãe é professora, minha mãe é educadora, né, desde sempre. Hoje ela não trabalha mais com isso, mas ela é uma ótima educadora, então ela me deu uma ótima educação. E aí eu não ligava muito pra isso. A minha vida de adolescente foi isso. Era futebol, Corinthians, basquete, NBA. E aí, nessa época também eu comecei a me interessar um pouco pelas músicas, né, que estavam rolando. Que foi no começo da década de 90, que era El Chan, Britney Spears, Spice Girls, Backstreet Boys, Hanson. Eu era super fã do Hanson, era até de um fã-clube deles. E aí eu e minhas primas, né, a Flávia e a Mirella, a gente era muito junto, a gente fazia várias coisas juntas, a gente foi 2 vezes pra Disney juntas. Então, assim, era um grude danado, era Corinthians, era basquete, era Disney, era... E a gente montou um cover de Spice Girls, só pra nossa família, claro. Mas a gente pegava todas as coreografias da Spice, fazia todas as coreografias, pegava todas as coreografias da Britney, fazia todas as coreografias da Britney, do Backstreet Boys, do NSYNC, do Five. Então a gente era fissurado em assistir MTV, porque aquela época a MTV era da hora. Top 10 MTV. A gente assistia isso todos os dias, não perdia por nada nessa vida. E a gente ficava em frente à televisão copiando todas as coreografias que existiam, a gente copiava todas as coreografias. Então foi uma época bem legal que a dança começou a voltar pra minha vida bem devagarinho, porque até então, até quando eu saí do balé, a dança não esteve mais comigo. Então ela só voltou nesse lugar. Eu já tinha um grande desejo de trabalhar com arte, né, naquela época.
com televisão e eu ia a algumas agências, mas minha mãe nunca deixou eu me enfiar nessa área. Minha mãe sempre segurou pra eu não ir pra área da arte. Mas não teve jeito, né, gente? Quem é da arte vai ficar na arte a vida inteira, gente. Uma hora cai lá. Então, aconteceu que eu nessas andanças com as minhas primas, a gente sempre vendo vídeo de dança, Aí, colégio, né, minhas amigas também, a gente dançava muito El Chan, vivia dançando El Chan na escola, na hora do recreio. O programa era dançar El Chan e as músicas da Angélica. Na época, a Angélica tava bombando na Rede Manchete. Em Rede Manchete, gente, sou velha. A Angélica tava bombando na Rede Manchete e aí a gente copiava todas as coreografias também e fazia no intervalo as coreografias da Angélica e dos Backstreet. Então quero mandar um beijo assim muito gostoso para as pessoas que fizeram muito parte desse meu tempo, que é a minha prima Flávia, que é a minha prima Mi. A gente passou muito tempos gostosos assim, mesmo aqui em São Paulo, no Guarujá, que a gente ia muito pro Guarujá, passar as férias lá quase todo ano. E deixar um beijo super especial para as minhas amigas de colégio também, a Bru, a Denise, a Fabi, a Mandica, que a gente era o grupo de nerds da escola, gente. Só as nerds. Na hora da prova, todo mundo queria colar da gente, tá? Tirando a prova, ninguém queria nem falar com a gente. Mas na hora da prova, vinha um, sentava aqui, vinha um, sentava atrás, vinha um, sentava na frente, E aí todo mundo queria cola da gente, né? Mas eu sei que no recreio a gente dançava, galera. A gente dançava. Isso foi a minha adolescência até uns 17 anos, né? Que foi aí quando eu acabei o terceiro colegial. Eu estudei no colégio de freira chamado Consa. A minha vida toda eu estudei lá. Eu não mudei de colégio, então um colégio aqui em Moema, em São Paulo, que hoje a gente brinca que hoje o colégio já era enorme, gente, mas o colégio se tecnologizou muito. Tipo, o colégio ficou ultra mega, ultra blaster. E aí foi isso. E aí estudei minha vida toda lá, colégio do meu coração. Meus primos estudaram lá também. Então, fiquei lá até o terceiro colegial, acabei, me formei. Enfim, nesse período da minha vida eu só fazia isso, gente. Era basquete, era Corinthians, era Disney. Aí, passado esse tempo, né, do colégio e tudo mais, se eu esqueci alguma coisa, se vocês ficarem curiosos, vocês me perguntam, porque nem de tudo eu lembro, tá, gente? Eu fui fazer faculdade de turismo, porque o turismo, no final dos anos 90, o turismo tava bombando aqui no Brasil. Era uma das profissões que tinha acabado de chegar, assim, mais ou menos. Uma das profissões que estavam bombando aqui no Brasil era o turismo. Então as pessoas estavam começando a se especializar nisso. E aí eu lembro que mais da metade da minha turma do colégio mais da metade do meu terceiro colegial fez turismo. Então, naquela época não existia Enem, essas coisas assim. Existia, eu acho, mas não valia tanto como vale, enfim, eu nem lembro direito. Eu sei que eu me matriculei, eu passei no vestibular e fui fazer a Anhembi Morumbi, faculdade Anhembi Morumbi, e aí fui fazer faculdade de turismo. Terminei minha faculdade, óbvio. No meio do primeiro ano da faculdade, eu já consegui um estágio na TAM Linhas Aéreas. E que inclusive era perto da minha casa. Eu morava perto do... Eu moro... Ai, tô aqui, gente. Tô confusa. Perto do aeroporto de Congonhas. Primeiro eu fui fazer uma seleção pra aeromoça. Óbvio que eu não passei. Porque eu não tenho altura, né? E foi por isso mesmo que eu não passei. Porque eu não tinha altura pra ser aeromoça, gente. Óbvio, comissária, não tem como. E aí eu acabei indo trabalhar no administrativo do cartão Fidelidade. Que hoje não chama mais cartão Fidelidade. Hoje é Múltiplos, né? Programa Múltiplos. Que mudou. A TAM se juntou com a LAN, enfim, né? Eu entrei pra TAM, bem novinha, eu acho que eu tinha 21 anos, sei lá, por aí. E aí comecei um estágio lá na empresa. Depois de 3 meses de estágio, eu acabei sendo efetivada. E gostaram muito de mim. Eu sou virginiana, né, gente? Eu sou metódica, organizada, workaholic. Então eles gostavam de pessoas que trabalhavam. E lá Primeiro eu fiquei uns 4 anos lá, uns 3 anos. Durante todo o meu período da minha faculdade de turismo, eu trabalhava na TAM, eu lembro disso. Então eu fiquei no Fidelidade, no cartão Fidelidade, trabalhando com o Michel, né, Pereira, que foi meu chefe, um querido, onde eu conheci o meu amigo, que é super meu amigo hoje, que é o
o Ribeiro, Fernando Pons, e pessoas muito queridas também, que são minhas amigas até hoje, que eu converso até hoje. E eu fiquei lá por uns 3 anos. Então todo o tempo da faculdade eu fiquei lá. Eu só saí da TAM num período que eu não lembro como foi essa saída. Eu tenho memória meio ruim, tá, gente? Tipo, a coisas assim extensas, tenho memória meio pequena. Eu saí da TAM pra fazer meu TCC da faculdade, porque a gente fez um TCC sobre a Secretaria de Turismo de Santos. Secretaria Municipal de Turismo de Santos. Então a gente analisou todos os atrativos, uma loucura, gente, tá? Uma loucura. Todos os atrativos turísticos da cidade a gente analisou. Analisou, propôs coisa pra cidade que hoje em dia, inclusive, roubaram nossa ideia. A prefeitura fez lá e não deu as honras pra gente, o que a gente inventou, né? Foi um TCC de 400 páginas, éramos 5 pessoas pra fazer, então a gente se revezava na escrita. Tinha dias que a gente se juntava na casa de uma e aí, enquanto uma dormia, a outra ia escrevendo, enquanto a outra dormia, a outra ia escrevendo, enquanto a outra dormia. Então a gente ficou assim um bom período, eu fiquei imersa na faculdade, assim, eu saí da TAM mesmo, eu lembro que eu saí da TAM, eu não continuei na TAM esse ano. Acho que foram 6 meses que eu fiquei fora da TAM. Eu saí pra fazer meu TCC. Fizemos esse TCC de 400 páginas, apresentamos pra prefeitura lá de Santos, foi super legal. E acabamos tirando 10 no TCC, foi um dos melhores TCCs da faculdade de turismo naquela época. A gente ganhou honras, assim, né, porque foi um TCC muito bem feito e, assim, muito trabalhoso, com vários dados demográficos, com vários dados da cidade, vários dados do turismo na cidade. Então, assim, a gente fez um trabalho foda. E aí acabou que eu, depois disso, acabei meu TCC, eu voltei pra TAM de novo, me chamaram pra voltar. Meu chefe me chamou, volta pra cá, não sei o que e tal. E aí acabei voltando pra TAM. Entre esse espaço, no começo da minha faculdade, no final de 99, eu conheci o meu primeiro namorado. Foi o Thiago Garcia, que hoje em dia ainda somos amigos, eu e a família dele. Eu não sou amiga dele mais, mas... eu não sou mais amiga dele. Mas a gente é amigo, a família é amiga. A gente conversa, a gente fala. Mas eu não falo mais com ele. Ele não fala mais comigo. Acontece, né, gente? Eu conheci ele no bate-papo da UOL. Olha como eu sou velha! Tinha o bate-papo da UOL, gente. Pra quem não sabe, naquela época não existia Messenger, não existia WhatsApp, não existia Tinder, era uma maravilha, não existia essas merda que tem hoje em dia. Tinha o bate-papo da UOL e você entrava lá e falava, eu botava seu nome. Naquela época, eu gostava muito de surf. Sempre fui, né, do corpo, né, gente? Sempre fui do corpo. E eu ia muito pro Guarujá nas férias. Enfim, comecei a surfar de Morey, né, de bodyboard. E aí comecei a aprender algumas técnicas e tal. Então eu seguia algumas coisas de surf, algumas revistas, algumas coisas. Vídeo não tinha vídeo, gente. Não tinha vídeo, não. Eu seguia algumas revistas e tal. Então eu acabava entrando no bate-papo do UOL como Dani Surfer. E aí eu acabei conhecendo o meu primeiro namorado, que foi o Thiago, que era surfista. E morava onde? No Rio de Janeiro! Então, lá para os anos 2000, começamos a conversamos muito. Gente, aquela época não tinha telefone, a gente tinha que esperar. Primeiro que a gente tinha que esperar rodar meia-noite para entrar na internet, porque era internet de escada. E depois da meia-noite a internet era mais barata. Imagina eu gravando esse vídeo naquela época, não ia ter condição. A gente tinha que esperar virar meia-noite pra ficar mais barata, inclusive o telefone. Então eu esperava virar meia-noite, eu e ele, a gente virava meia-noite e a gente ficava da meia-noite a umas 4 da manhã conversando no telefone, gente. E era uma coisa de louco. O pai dele queria matar ele, porque a conta vinha assim, R$1.000, R$2.000, R$3.000, só de telefone, tá? E foi nessa época, por incrível que pareça, a gente começou a namorar sem se ver. Isso mesmo, sem se ver, gente. Não tinha vídeo chamada, não tinha vídeo. A gente se viu foto, ele mandava foto pra mim por correio e eu mandava foto minha pra ele por correio. E a gente começou a trocar foto. E aí a gente se conhecia pelas fotos. E aí a gente começou a namorar por telefone. Teve um dia que ele ligou, assim, em casa,
Eu nem lembro se ele ligou no meu colégio. Eu sei que ele fez uma declaração assim. Minhas amigas todas, sua louca, você vai namorar com um cara do Rio de Janeiro que você nem conhece. Mas não sei. Aquilo me tocou, eu amava ele na época, a gente tava se gostando demais e a gente começou a namorar por telefone, tá? Logo nessa época aí, do começo da minha faculdade também, que eu acabei indo pro Rio de Janeiro, eu conheci o Rio de Janeiro, nunca tinha ido pro Rio e me apaixonei pelo Rio de Janeiro, gente. Inclusive foi muito louco, porque essa história tinha que ser contada um pouquinho antes. Porque eu fui pro Rio e a minha intenção era fazer faculdade no Rio de Janeiro. Eu ia fazer a Universidade Veiga de Almeida, eu ia fazer Relações Internacionais. Olha só, gente, que loucura. Eu ia fazer Relações Internacionais ou Comércio Exterior, alguma coisa assim. Então eu tava vendo pra me matricular na faculdade lá. Mas aí acabou que não rolou e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer faculdade aqui mesmo. Mas olha só, eu ia fazer Relações Internacionais e Comércio Exterior, não ia fazer turismo. Tudo bem que tá tudo ligado, né? Mas... E aí eu conheci o Rio de Janeiro. Ele morava no Recreio, lá no finalzinho do Recreio. O Recreio era mangue. Tipo, não tinha casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Não é o Recreio que a gente conhece hoje em dia, nem a Barra que a gente conhece hoje em dia. Era totalmente desabitado. Então ele tinha uma motinha, a gente andava de motinha e tipo, pra lá e pra cá, de scooter. Então ia na praia. Aí ele acabou me ensinando a surfar, eu comecei a tentar surfar, porque ele era surfista mesmo, o irmão dele competia, então tinham vários campeonatos e tal. Foi uma época muito gostosa da minha vida, eu amei muito ele, e tenho certeza que ele me amou muito também, mas infelizmente a gente terminou. Eu terminei por outros motivos. E aí foi isso. E aí eu comecei a conhecer o Rio de Janeiro. Então eu ia pra lá de 15 em 15, ele vinha pra cá de 15 em 15 e aí a gente fazia esse trânsito. Eu ia sempre pro Rio de Janeiro na ponte aérea ou de ônibus, tipo... Na maioria das vezes eu ia de ônibus, tá? E eu passava muito mal dentro do ônibus, porque eu nunca tinha andado de ônibus tanto tempo assim. Então eu vomitava, eu passava mal. Toda vez, gente, toda vez. Não tem como. Eu ia de 1001, vomitava toda vez dentro do ônibus. Eu entrava dentro do ônibus, eu sabia que eu ia vomitar, gente. Não tinha condição, eu ia vomitar. E aí foi isso. Aí fiquei indo pro Rio de Janeiro. A gente namorou, eu acho que por 2 anos. Foi uma época muito boa da minha vida, a gente até comprou um terreno no Rio de Janeiro, porque eu ia acabar mudando pra lá, mas aí eu acabei terminando com ele, nada disso aconteceu. Inclusive o terreno já tá vendido, graças a Deus a gente conseguiu vender esse terreno no ano retrasado, eu e minha mãe, a gente vendeu o terreno Ou Glórias, que era um terreno lá em Vargem Grande, em frente à casa da Xuxa, em frente à Casa Rosa da Xuxa. Era um condomínio e tal, mas não tinha RGI, era uma bagunça, então a gente resolveu vender o terreno. Era um terreno bem massa, mas não tinha condição não. E eu não ia morar mesmo no Recreio, né? Não ia ter nada lá e tudo mais. Então, minha mãe tava guardando isso pra, se tal eu viesse a morar no Recreio. Não. Mas não rolou, então ok. Esse tempo também, gente, da minha faculdade, do começo da faculdade, do final do colégio, foi quando aconteceu uma das coisas mais importantes da minha vida, que foi quando eu me converti. Sim, eu sou crente cristã, vulgo evangélica, não gosto dessa palavra, porque o evangélico hoje em dia está muito taxado, as pessoas não sabem o que é ser cristão, as pessoas não sabem o que é ser crente, as pessoas não sabem o que é ter fé em Deus, e eu acho que as pessoas estão equivocadas com relação à palavra de Deus e muito equivocadas, assim, muito equivocadas, gente, com relação ao que é ser crente. Tanto as pessoas que são crentes quanto as pessoas que não são crentes e acham que isso é que isso é uma bobeira, que isso é uma palhaçada, que é né, enfim. Não vou entrar nesse assunto porque esse assunto é muito polêmico. Bom, quando eu nasci, agora eu vou mostrar minha outra tatuagem pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Atos 17, 28 e a estrela de Davi. Quando eu fiz essas 2 tatuagens, minha mãe quase teve infarto, tá? Ela não gosta de tatuagem. Mas enfim, hoje ela aceita. Quando eu nasci, o meu médico era judeu e ele disse que eu nasci com a estrela de Davi na testa. E isso na minha vida eu acho que foi um grande sinal, assim, das coisas que acontecem e do jeito que eu sou, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele passou por muito perrengue na vida, né? E eu gosto muito da força de Davi, do modo como Davi encara o ser cristão, o confessar a palavra de Deus, ao estar diante dos mandamentos de Deus e tal. Davi pra mim é uma grande inspiração. E esse versículo, Atos 17, 28, eu coloquei em inglês o Acts, porque se assemelha muito também ao que eu faço, né?
que é atuar, né? A gente atua no mundo, a gente atua no palco, a gente atua na vida, não de atuar, de transformar uma personagem, mas no atuar enquanto agente transformador da sociedade, né? Esse versículo o que está escrito nesse versículo é: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, assim como o poeta tem dito, dele somos geração. No começo do meu namoro, esse meu namorado era crente, ele é cristão, né? A família dele toda é. E eu acabei indo pro Rio de Janeiro num retiro de carnaval. Logo quando eu comecei a namorar com ele, em fevereiro. Eu comecei a namorar com ele em novembro de 99. Em fevereiro de 2000 eu fui pra esse retiro de carnaval. Eu fui, normal, né? Tipo, sempre fomos católicos, mas assim, minha mãe também ia no espiritismo, eu ia junto. A gente, enfim, várias coisas. Minhas amigas acreditavam em gnomos, em bruxinhos, né? A gente fazia umas outras coisas. E aí eu fui pra esse retiro, e aí eu lembro do momento que assim, começou a tocar uma música, gente, e sinceramente, eu comecei a chorar do nada. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha pessoa. Eu não sabia, porque eu estava normal. A música começou uma música lá, X. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Começou essa música, eu comecei a me debulhar em lágrimas, comecei a chorar, não sabia o que estava acontecendo mesmo. E aí naquele dia, naquele momento, eu decidi me converter. Aí falaram, quem quer aceitar Jesus, não sei o que e tal. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus, nananã. E aí a partir disso minha vida tomou um novo rumo. E aí eu fico arrepiada porque foi quando eu voltei pra dança. Gente, foi quando eu voltei pra dança. Eu me converti e voltei pra dança. Então, nesses anos 2000, inclusive, eu tô indo nessa igreja hoje. Não na mesma igreja, mas assim, ela chamava Igreja Pentecostal de Nova Vida. Ela chamava, na época, ela era lá no Recreio. E hoje em dia, ela chama Igreja Cristã de Nova Vida. Então, eu tô indo nela hoje, lá em Botafogo. Inclusive, minha amiga me levou nessa igreja, a Daiane. Beijo, Dai! E eu não sabia que era a mesma igreja que eu tinha me convertido. É a mesma linhagem, né? A mesma filial. Então, eu não sabia. Então, pra mim foi uma grande surpresa voltar pro lugar da onde eu estei, né? Sempre procurando um monte de igreja no Rio de Janeiro, nunca achei. E, enfim, agora estou nessa igreja, ainda bem. Mas me converti nessa igreja, vim pra São Paulo, né? Porque tava no retiro de carnaval, vim pra São Paulo e comecei na Renascer, na Lins Vasconcelos, na sede. Acabei levando meu pai, minha mãe pra Renascer. E aí a gente começou a frequentar a Renascer por muitos anos, assim, e foi lá que eu comecei a dançar de novo. Então voltei a dançar. Tinha um ministério de dança lá na igreja, e aí voltei a dançar no ministério de dança. E foi um tempo muito bom, porque aí eu me batizei nas águas, levei minha família inteira pra igreja, né? Foi muito legal. E aí entrei no ministério de dança lá na igreja, comecei a dançar com as meninas, e foi uma época que eu voltei mesmo pra dança com tudo, porque eu dancei muita coisa. Então, a gente dançava jazz, a gente dançava afro, a gente dançava balé, a gente dançava hip hop, street. Então, a gente era o grupo oficial da sede da Renascer, né? Tinha a sede da Renascer, a gente era dessa companhia, desse grupo. E esse grupo era o grupo que dançava em todos os eventos, em todas as celebrações, em todos os lugares a gente dançava. Então, aí tinham vários mini grupos, né, de outras igrejas, então... Mas a gente era o grupo oficial, assim, da Renascer, que dançava sempre em todos os eventos. Então, era muita coreografia, a gente tinha coreografia de todas as músicas. A Carol Maru, inclusive, é a pessoa que ainda tá à frente do ministério hoje. E foi uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa que teve muita paciência comigo, porque eu fazia 10 anos que eu não dançava, né? E, querendo ou não, eu só dançava balé e, assim, não tinha dançado outras coisas. Claro, tinha dançado as coreografias de Britney, mas não é a mesma coisa você dançar uma técnica de dança, né? É outra coisa. E aí foi isso. E aí fiquei dançando na Renascer por muito tempo. Assim, muito tempo. Uns 3, 4 anos dançando na Renascer. E foi todo esse tempo que eu estive na TAM, que eu estive fazendo a faculdade de turismo, que eu dancei na Renascer. Nesse meio tempo também a gente acabou saindo da Renascer, a gente foi pra outra igreja e pra uma missão lá em Guarulhos, que também foi um tempo muito importante na minha vida, que eu fui muito usada e que eu comecei realmente meu trabalho como coreógrafa, porque eu nunca tinha liderado nada, eu nunca tinha tido grupo de dança ou liderado pessoas ou nada. Então caí nessa missão lá em Guarulhos, no Jardim Nova Cumbica, e aí viraram pra mim e falaram assim: você não quer formar um grupo de dança aqui? Eu, putz, cara, como assim?
falei, eu não sei coreografar, eu não sei fazer coreografia, não sei nada. Não, vamos fazer, não sei o que e tal. Aí, tá, comecei, juntei 2 meninas, foram a Jéssica e a Isabelle, que foram anjos na minha vida, que me deram muita força, assim, pra eu ser quem eu sou hoje. Eu falo, Guarulhos foi muito importante pra mim, porque eu aprendi a ser gente, eu aprendi a ser humano. E comecei um grupo de dança com elas. Fazia coreografia de todas as músicas, a gente apresentava nos cultos, às vezes tinha uns mini eventos, a gente apresentava também. E aí fui apresentando, fui fazendo, nananana. E aí abrimos um grupo de criança, aí comecei a dar aula pra criança também, aí fazia coreografia pras crianças de lá também, que hoje já são adultos e seguem o Dance Pills, inclusive. Tem meninas que eram crianças que seguem o Dance Pills, pedem música pra eu dançar, bizarro. Né, Thalita? Né, Gi? Amo vocês, obrigada por tudo. E aí foi isso, fiquei lá por um bom tempo e foi onde a minha missão de vida começou mesmo, que foi onde Deus começou a me usar de uma maneira muito bizarra e foi onde Deus me levou para outros lugares. Então, vocês vão ouvir falar bastante de Deus nesse vídeo, porque Deus é parte da minha história e parte de mim, não tem como separar, é inseparável. Bom, aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a ir em 2 igrejas ao mesmo tempo. Eu tava indo nessa missão de Guarulhos e comecei a vir na igreja aqui atrás de casa, que chama Cristo Salva. E foi nessa época que eu comecei um outro grupo aqui também de dança. Então eu tava dançando em muito lugar e ao mesmo tempo eu tava fazendo faculdade e tava trabalhando na TAM. Não sei como é que eu conseguia conciliar isso tudo, tá? Aí tinha um grupo de jovens, que era o grupo do Tropical, aí a gente começou a fazer várias coisas. E inclusive era um grupo de jovens chamado Airo, que tinha filial com o Dunamis, que é hoje, né? Hoje temos aí o Dunamis do TEL, então na época o TEL também tava começando o Dunamis. Então foi um tempo muito legal que a gente juntou forças aí pra fazer o reino de Deus avançar. E a gente dançava na igreja durante os cultos de jovens. Os cultos de jovens do Tropical tinham uma média de 300 jovens por culto, era de sexta-feira à noite. Então a gente dançava nos cultos, fazia todas as coreografias. Era um grupo eu, a Jaque, algumas outras meninas também. Eu não lembro muito o nome de todo mundo dessa época, mas a Jaque eu lembro porque foi a minha parceira, né, que levamos aí à frente um bom tempo, vários outros projetos. Mas ficamos dançando assim na Cristo Salva por um bom tempo. E aí foi quando eu descobri que uma missionária de Nova York vinha pra cá, pro Brasil. Não sei como eu descobri ela. Ela vinha aqui pro Brasil e ia escolher uma pessoa pra ir fazer trabalho, pra ir dançar lá em Nova York. Então aí tinha um desafio, tipo assim, faça uma coreografia do Michael W. Smith e a pessoa que mais tiver em contato, mais tiver assim, mais de afinidade, enfim, ela ia orar e ela ia escolher a pessoa. Eram várias pessoas do Brasil todo que vinham para um seminário que ela ia dar. Eu aí acabei fazendo essa coreografia, a gente acabou fazendo um dos seminários aqui na Cristo Salva, que foi muito legal, muito importante, e acabei fazendo essa coreografia do Michael W. Smith. Só que aí, gente, foi um capítulo, assim, da minha vida bem à parte, porque eu fiz essa coreografia na letra. Tipo assim, eu vou fazer a letra, coreografar a letra da coreografia, né? Porque ela ensinava um método, que foi quando também eu conheci o Laban, as coisas, os estudos de Rudolf Laban, que ela trabalhava com isso, essa missionária. Então foi quando eu conheci o Laban. E então ela trabalhava com Laban e com liturgia da palavra, que é, tipo, você colocar o movimento através da palavra, né? Colocar a letra em movimento. E aí aprendi a fazer isso. E aí eu fiz isso com essa música do Meu Respirar, que era do Michael W. Smith. Fui apresentar, eu falei pras meninas do meu grupo, a gente ia apresentar uma música juntas, lá em Guarulhos. E aí eu decidi apresentar essa música sozinha. Eu falei, não, vou dançar essa música sozinha aqui nesse evento, porque eu acho que Deus quer isso de mim, não sei. E aí eu lembro que eu tava coreografando aqui nesse quarto, aqui nesse lugar aqui. Minha mãe entrou no quarto e falou assim, mas tá legal a coreografia, mas você não vai coreografar o resto da música? Que era a parte toda instrumental, a música era enorme, tá? Aí você vai falar, eu falei, não vou coreografar o resto da música, não. Vou deixar na hora, eu vejo que eu... Mas como, minha mãe? Mas como você vai coreografar o resto da música? Não tem como. Foi aí que comecei a trabalhar com improvisação, gente. Nem sabia que existia esse nome, mas comecei a trabalhar com improvisação. Fui dançar nesse evento, gente. Fui dançar nesse evento, gravei a música no CD. Chegou lá na hora, eu lá na pose pra começar a dançar. Aí o cara vira pra mim e fala assim... Não, ele nem fala pra mim nada. Ele pega o microfone e fala... Infelizmente, essa apresentação terá que ser cancelada. Eu olhei pro cara assim, oi, como assim? Eu tinha feito figurino, tinha feito uma pá de coisa. Muito organizada, virginiana, né? Aí eu falei, não, eu vou dançar essa música.
Ele falou, não, o CD não tá rodando, não tem como dançar, o CD não vai rodar. Eu falei, não, eu vou cantar e dançar. Ele começou a rir da minha cara. O cara riu da minha cara, gente, ele tirou um sarro de mim, tá? Eu nunca tinha cantado nada, eu nunca tinha cantado na vida. Eu falei, não, eu vou cantar e dançar. A igreja tava lotada, a igreja tava gente saindo pra fora, assim, tinha gente na rua assistindo o evento, lá em Guarulhos. Aí eu falei, eu vou cantar e vou dançar. Levantei, comecei a dançar, fazer a coreografia que eu tinha feito, comecei a cantar. Nisso, a líder do louvor lá da igrejinha de Guarulhos levantou da plateia, veio, pegou o microfone, começou a cantar. Gente, ó, eu sei que quem tá assistindo esse vídeo pode não acreditar no poder de Deus, no Espírito de Deus, mas eu sei que foi uma loucura aquele dia, tá? Eu dancei coisas que eu nem imagino que eu dancei, e, tipo, não sei. Depois vieram várias pessoas falar comigo que foram libertas, que estavam sentindo dor e foram curadas, e pessoas que estavam tristes e ficaram felizes, tipo, coisas assim. Então, se você não acredita, desculpa, mas isso aconteceu. E aconteceu muitas vezes ainda na minha vida, tá? E ainda acontece. Então, esse foi um marco da minha vida, assim, um marco da minha missão e do meu chamado que eu tenho que fazer aqui, que é levar aos outros outras coisas além da dança. Então foi isso, aí dancei nesse evento, aí acabei sendo escolhida pra dançar em Nova York pela missionária. Aí a gente conversou, nananã, e ela me escolheu pra ir pra Nova York. E aí eu, cara, vou pra Nova York, não acredito, era meu sonho ir pra Nova York de criança, gente. Aquele filme do Esqueceram-se de Mim 2, ou 1, 2, eu assisti assim, uns 40 vezes, tá? Eu falava que o Macaulay Culkin era o meu namorado, sabe? Eu sei todas as falas do filme, todas as cenas do filme, todas as respirações do filme eu sei. Então era meu sonho conhecer Nova York. E aí eu falei, cara, eu vou dançar em Nova York. Parou, cara. Fui escolhida pra dançar em Nova York. Só que aí eu trabalhava na TAM. Já tinha acabado minha faculdade nessa época. Só trabalhava. E aí isso foi no final de 2006. Que aí eu fui escolhida pra ir pra Nova York. E aí eu fui conversar com a minha chefe pra ver se ela me liberava. Nisso, lá na TAM, eu já tinha feito várias coisas, gente. Trabalhei no site. Tinha ido trabalhar na reserva. Trabalhei na vice-presidência. Fui secretária da vice-presidência por 8 meses. Secretária do diretor de cargas. Então foi onde eu aprendi também bastante coisa de administração, de coisas assim, né? Ficava na TAM até, tipo, 10 da noite, cuidando da vida de chefe e de presidente e de vice-presidente e de diretor e etc. E aí foi bem nessa época que eu tava no cartão Fidelidade, mas eu ia ser contratada para trabalhar como secretária do diretor de cargas, no prédio de cargas que tinha ali na 23 de maio, que foi onde caiu o avião. Não sei quem lembra do acidente da TAM, mas foi onde caiu o avião em julho de 2007. E aí fui pedir pra minha chefe uma liberação, uma licença pra eu poder ir pra Nova York, pra ir dançar lá. Resumindo a história, pedi licença, pedi abono de dias, pedi não me paga, pedi férias, que eu tinha direito a tirar férias, ela não quis me dar nada. E nisso eu também tava sofrendo lá dentro uma série de assédios sexuais pelo gerente da reservas daquela época. Não lembro o nome dele, não lembro mesmo, gente. Eu acabei começando a desenvolver um quadro de depressão, porque eu trabalhava num lugar que não tinha janelas e eu tava trabalhando muito com dança já. Eu já tava muito imersa no universo da dança, tipo, fui convidada pra ir pra Nova York, minha chefe não tinha me liberado. Tava sofrendo um episódio de assédio. E aquilo foi me revirando por dentro. E aí eu vivia duas vidas, assim, porque quando tava lá dentro na TAM, eu tava trabalhando, não sei o que, vivendo assédio, tá naquele lugar horroroso, que você não podia nem levantar pra ir no banheiro, que as pessoas já ficavam te enchendo o saco, entendeu? Volta pro trabalho, volta pra dar. Não podia demorar mais que 10 minutos no banheiro. Ou seja, o número 2 não existia. E aí, uma vida totalmente outra lá fora, dançando com um grupo de dança, fazendo coreografia, dançando em evento e ministrando nas pessoas, sabe? Era outra coisa. E aí comecei a entrar em parafuso. Aí eu comecei a entrar lá, toda vez que eu entrava lá, eu ficava com dor de cabeça. Começava uma dor muito forte aqui na minha cabeça, que eu achava que eu tava com câncer no cérebro. Começava a vomitar e começava a querer desmaiar. Aí pedi licença pro médico, fiquei um mês de licença, não funcionou a licença. Aí eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer. Fui na médica, quando eu voltei, né, pra TAM, depois do período de licença, eu falei, fui na médica, ela falou, cara, ou eu te dou uma tarja preta e você fica trabalhando lá, e é isso, sua vida vai ser isso, você vai tomar essa tarja preta e vai se curar e vai ficar boa e não sei o que, nananã. Ou então, o cachorro do vizinho tá latindo, ou então você se demite. Como assim? Vou me demitir de 7 anos de TAM? Se demite e vai pra Nova York. E foi o que eu fiz. Depois de conversas
horas com a minha mãe. Nessa época, inclusive, meus pais se separaram, então foi muita situação, gente. Meus pais se separaram nessa época. E, enfim, minha mãe... Foi uma história muito legal, porque minha mãe reencontrou o primeiro namorado dela. Gente, é muita história. E eles estão juntos até hoje, graças a Deus. Então foi uma pessoa que veio pra somar na nossa vida, assim, demais. E Deus deu ele de presente, assim, pra gente. Porque se a gente tivesse ficado sozinha, minha mãe ia ser bem difícil. Então eles se separaram, meu pai traiu minha mãe, mas hoje já tá tudo bem, gente. Todos somos amigos na família. Por incrível que pareça, a gente se perdoou. Meu pai tem um filho já de 5 anos, que é Ezequiel, que eu sou apaixonada por ele. É meu irmão, assim. Eu sou apaixonada por ele, apaixonada. E todos somos amigos e tá tudo certo. pra encurtar a história. Então foi um período bem difícil na minha vida, por isso que eu também fiquei em depressão. E eu também estava namorando meu segundo namorado, que não era de São Paulo, era do Rio de Janeiro, que é o Tiaguinho, que também sou amiga da família dele. Dele eu sou amigaça mesmo, ele é meu amigo mesmo. Ele pede música pra eu dançar no Dance, eu danço pra ele, nananana. Então eu cheguei a namorar 2 anos com ele, também nessa ideia de ponte aérea. Eu não sei como eu conseguia fazer minha vida toda, tá, gente? Porque a pessoa trabalhava, fazia faculdade, tinha 2 grupos de dança e ainda tinha um namorado no Rio de Janeiro e ele morava em Bangu, tá? Não era perto do aeroporto, não. Nem perto da rodoviária. Então, eu ia pro Rio de Janeiro, ia direto pra Bangu, ficava na casa dele, nananana. E aí, fiquei com ele 2 anos também. E aí, no começo de 2007, minha gente, minha vida mudou completamente. Porque aí, me demiti, esse meu namoro com ele acabou. A gente acabou se separando também. Pelos mesmos motivos do outro, mulher, né, gente? É sempre mulher, né? Meus pais se separaram, mulher, sempre mulher. Veja bem, gente, não estou tirando a parcela do homem, ok? Mas, assim, o homem sempre olha pra mulher do outro, né? É complicado. E, enfim, gente, esse é um vídeo de uma outra discussão, né? Então, nessa época, muitas coisas aconteceram. Fui pra Nova York, fiquei 1 mês em Nova York, dançando lá. E comecei também a fazer um trabalho de aula mesmo, porque eu trabalhei com uma mulher que tinha operado do câncer de mama. Então ela estava sem uma das mamas e ela não conseguia levantar o braço. Então eu fiz tipo uma reabilitação com ela. Então nessa época o Laban entrou na minha vida muito assim, fortemente por meio dessa missionária. E eu comecei a comer todos os livros de Laban que existiam no Brasil. Aí lá em Nova York comecei a aplicar as coisas que eu lia de Laban, né, com essa mulher. No final, quando eu fui embora, fiquei 1 mês lá, ela já tava conseguindo se movimentar, já movimentava os braços. Isso eu tenho vídeo, gente. Eu tenho um videozinho dela movimentando os braços. Eu só não sei onde é que tá. Deve estar em algum CD por aí, porque naquela época não tinha pendrive, não tinha nada dessas coisas. Eu consegui reabilitar ela e foi muito legal. Então, inclusive, essa tatuagem é uma foto minha de quando eu fui dançar lá. Então, são as linhas que eu tirei da minha foto. Bateram uma foto bem no momento dessa pose. Aí eu tirei as linhas e fiz essa tatuagem. Então Nova York pra mim foi um tempo muito importante. Eu peguei menos 15 graus em Nova York, quase morri. Assim, a pessoa vai viajar pra Nova York, ela vai pegar frio, gente. Ela vai pegar frio. Peguei menos 15. E aí voltei de Nova York. Ia ficar morando lá, mas decidi voltar porque tinham milhões de coisas acontecendo aqui. Eu com o meu grupo aqui da Cristo Salva, a gente tava começando a fazer uma série de evangelismos, a fazer evangelismo em praça, em rua. E aí a gente acabou, inclusive indo em julho de 2007 pro Pan-Americano do Rio de Janeiro, pros Jogos Pan-Americanos. Então a gente ficou hospedado na igreja, lá da Taquara. E aí a gente fez altos evangelismos no Rio de Janeiro. Então acabei voltando pra isso, pra trabalhar com isso mesmo, com dança. Né, saí da TAM já era episódio passado na minha vida. Inclusive, quando eu estava no Rio de Janeiro, foi quando caiu o avião no terminal de cargas, no prédio de cargas, aqui na 23 de maio, que seria onde eu estaria trabalhando. Inclusive, eu tive vários amigos que morreram com a queda do avião, inclusive um diretor muito querido meu morreu, um diretor que eu trabalhava para ele, morreu também, e eu também poderia ter morrido se eu não tivesse me demitido. Então olha aí, né, gente? E aí esse meu processo de depressão foi sendo curado pela dança mesmo, porque eu acabei indo cuidar de outras pessoas e esqueci um pouco do meu me conhecer melhor também através das coisas de Laban. Enfim, nessa época, gente, eu comecei a fazer várias coisas de dança. Eu comecei a ser uma autodidata, assim, de dança. Fiz vários cursos, não vou mencionar tudo que eu fiz. Se você quiser ver depois lá no meu currículo, vai lá no meu site, danigreco.com.br. Lá tem todo o meu currículo, todas as coisas que eu já fiz na vidinha. Mas eu fiz muita coisa, eu comecei a fazer muita coisa de graça. Comecei a dar aula de graça, a fazer curso de arte. Fiz uma formação num curso de arte
arte e educação em dança. Fiz curso com a Isabel Marques, da Kaleidos, para entender um pouco mais de Laban. Comecei a comer os livros do Laban e do Klaus Viana. Então, naquela época eu já era muito autodidata, assim. Já ia lendo livro, nananana, fazendo aula de graça, onde tinha umas aulas no Centro Cultural São Paulo, que eram gratuitas, de balé, de jazz. Então, eu fazia todas essas aulas a semana toda. E foi onde eu caí no teatro musical. Que nessas aulas de balé que eu fazia, eu acabei conhecendo várias pessoas. E aí me indicaram pra fazer um teste de musical do Billy Bond, da produtora Black and Red, que é do Ivan Parente, né? Que o Ivan Parente dirigia na época. E era um musical do Pinóquio. Falaram, tem seu perfil. Eu falei, gente, mas eu não canto. Cheguei na audição, tô resumindo, tá, gente? Porque é muita coisa. Cheguei na audição, comecei a cantar. Aí o Ivan, assim, começou a tirar as vozes, assim, né? A gente tava fazendo grupo, né? Coisa de grupo. Aí foi tirando as vozes, ficou só eu cantando sozinha. Aí eu falei, cara, eu devo estar cantando muito mal. Eu devo estar cantando muito desafinada. Porque quando eu cantava em casa, minha mãe me xingava. Eu falei, eu devo estar cantando muito mal. Aí, cantando. Pode parar, tá ótima. Ele, você fez aula com quem? Aí eu, oi? Falei, não, eu nunca fiz aula de canto. Aí todo mundo começou a rir da minha cara, gente. Como assim? Nunca fez aula de canto? Não sei o quê. Eu nunca fiz aula de canto, gente. É sério, eu tô falando sério. Gente, eu tava cantando muito bem. Ele falou, mas você é muito afinada, sua voz é muito bonita. Você canta muito bem. Então eu nasci com isso, porque eu não sei, né? E aí é um episódio também que eu vim saber depois, gente. Porque minha avó morreu quando minha mãe tinha 7 anos. Então eu não conheci minha avó materna. E ela cantava. E ela cantava por aí, né, em circo, em coisa, enfim. Ela fazia Carmen Miranda, então... Esse dom eu acho que veio dela, porque minha mãe não canta nada também. Meu pai também não canta nada. E aí acabei entrando pra esse musical. E foi onde eu dei uma parada, assim, nas minhas coisas de dança, porque a gente viajou muito pelo Brasil. Então eu acabei ficando com uma produtora 1 ano, né? Então a gente rodava o Brasil fazendo Pinóquio, fazendo Mágico de Oz. Então aí foi onde eu aprendi muito sobre cena, sobre ser atriz, porque eu nunca tinha atuado. Do nada eu já comecei a ser stand-in das coisas, tipo stand-in de Fada Azul, stand-in de Dorothy. E então foi tudo muito rápido, assim. Comecei a fazer tudo muito rápido. E aí pegar coreografia e não sei o que. É musical, né, gente? Estamos aí. E aí entrei nesse ramo do musical. Só que aí, infelizmente, eu acabei saindo do musical. Não sei se infelizmente ou felizmente, porque deu um chacoalho na companhia. Eu acabei saindo, eu acabei decidindo sair da companhia, porque também tava sofrendo outros tipos de preconceito lá dentro, muito pesados, assim, que não estavam me movendo. Mas eu acho que eu tinha que ter aguentado mais um pouquinho. Mas tudo bem. Não voltemos ao passado, não choremos o leite derramado e seguimos. Então saí do teatro musical pra fazer uma outra coisa, gente. Porque a pessoa aqui fazia muita coisa. Foi nessa época que eu acabei caindo na comunidade, ou mais, né, falando a favela, aqui do Buraco Quente, em São Paulo. Pra resumir a história, o grupo do Airo, aqui da Cristo Salva, acabou começando a trabalhar nessa comunidade com os jovens carentes e as crianças. E eu comecei a dar aula de balé nessa comunidade. Então tinha uma ONG lá e eu acabei começando a dar aula nessa ONG. Mas posteriormente acabei criando um projeto meu, eu e Jaqueline. Depois veio mais um amigo meu, que hoje em dia é o meu melhor amigo, Everton, e o Nathan. A gente começou a fazer coisas lá na comunidade. E aí começamos a fazer coisas lá na comunidade. Dei aula de dança lá e fiz muita coisa. E foi nesse tempo que a gente ajudava muitas famílias lá da comunidade, sabe? A gente ajudou muita gente. Eu fui transformada também, da mesma forma que eu fui transformada em Guarulhos. Nessa comunidade fui transformada mais ainda, porque as coisas que aconteciam lá, tipo, a gente não vê em lugar nenhum, né? Então, eram muitas coisas assim. E aí acabei fundando um projeto meu, chamado God Love and Dance, que foi um projeto que nasceu no meu coração lá em Nova York. E aí eu trouxe pro Brasil, né? E aí, através desse projeto, eu comecei a dar muita aula, assim, muito seminário, em igreja, para outras comunidades, em outros estados, em outras cidades. Fui dar aula em Salvador uma época. Então, foi um momento que eu rodei um pouco o Brasil também, dando algumas aulas, assim, trabalhava bastante com essa coisa da arte e educação, que já estava muito forte em mim, bastante com as coisas de Laban e Klaus Viana, que eu aprendi meio que sozinha, né, e através dos cursos gratuitos que eu fazia, mas eu trabalhava nesse viés. Eu cheguei a ter nesse projeto aqui da comunidade 60 crianças, que às vezes eram 60 crianças dentro da mesma sala ao mesmo tempo. Então,
era muita criança, né? Pra dar conta junto. Mas eu acabava dando conta. Tentei engatilhar o projeto de uma outra forma, né? Financeira, mas infelizmente não rolou, porque no Brasil é tudo muito difícil, essas coisas. Então foi uma época que eu tava sozinha também, tentando levar o projeto pra frente. Então foi um período muito difícil da minha vida. E ao mesmo tempo a gente dançava em várias igrejas, então fazia evangelismo aqui e tinha evento ali, então era muita coisa pra cuidar. Então, aí aconteceu uma coisa super legal, inclusive, que foi um marco pra esse projeto na minha vida do Golden Lavender Dance, que eu entrei para um curso de empreendedorismo social na Embi Morumbi, que era a minha antiga faculdade. Era um programa de jovens que se chama Youth Action Net, lá dos Estados Unidos. E eu vou ter que fechar a janela. E aí acabei inscrevendo o projeto do Golden Lavender Dance nesse programa. Pela minha incrível assim, felicidade, o projeto ele foi um dos escolhidos ganhou um prêmio, né, de empreendedorismo social, e foi um dos escolhidos para ganhar o prêmio lá dos Estados Unidos de empreendedorismo social. Então foi bem bacana, porque apesar do trabalho não ter me rendido dinheiro, assim, me rendeu esse prêmio, que foi muito massa. Então, assim, é um reconhecimento muito legal, muito bacana, de um trabalho bem feito que eu fiz milhares de coisas, fazia cenário, fazia figurino, fazia coreografia, dava aula, cuidava de família de criança. Às vezes chegava criança pra mim que tinha acabado de ser espancada pelo pai, criança que tinha acabado de sofrer um assédio. E eu tinha que lidar com aquilo, eu não tinha lidado muito com aquilo ainda na minha vida, né? Então eu tinha que lidar com aquilo, meio que ajudar a criança e tal, ir lá, ajudar a família, conversar, nananana. Então eu fiquei 3 anos com esse projeto, 3 anos trabalhando dentro dessa comunidade. O projeto ele só acabou porque, infelizmente, a comunidade foi desfeita, porque iam construir o trilho aqui, o negócio lá, até hoje nada, né, não saiu. Então desativaram a favela, tiraram todo mundo de lá e o projeto infelizmente acabou. E até por isso eu não consegui ganhar o prêmio lá nos Estados Unidos, porque foi bem nessa época que tava saindo o prêmio e a favela acabou e o projeto acabou acabando porque acabou, não tinha mais quem dar aula, né? Acabou a comunidade, acabou o projeto. Nessa época eu senti que eu precisava me especializar, porque já não tava dando conta, tanto curso de graça e tanta coisa que eu tava lendo, já não tava mais dando conta de dar aula, né? Então eu acabei indo fazer minha segunda faculdade, que foi um presente do meu tio, né? Meu tio pagou essa minha segunda faculdade inteira. Obrigada, tio, te amo demais. Foi Comunicação das Artes do Corpo lá na PUC, que é uma faculdade de dança, teatro e performance. Então é uma faculdade única do MEC, então curso único, ele não tem lugar nenhum. E são os melhores professores de dança e de teatro do Brasil. Desculpa, mas são, gente. Eu aprendi muita coisa, fui transformada como ser humano, assim, absolutamente transformada, porque muita coisa em mim mudou. Eu comecei a entender muitas outras coisas, assim, que aconteciam comigo, que eu tinha que fazer. Então, era mais uma faculdade focada em criação. Eu fiquei muito em dúvida de fazer a Embi Morumbi, que na época tinha dança também, artes cênicas, mas eu acabei escolhendo essa faculdade por ser uma faculdade diferente, por ser uma faculdade que tinha 3 linguagens, e foi quando eu comecei a ter aula com a Neide Neves, que é a nora do Klaus Viana. Então, eu pude me aprofundar na metodologia do Klaus Viana, nos estudos do Klaus. Foi muito importante pra mim. Eu tive aula 4 anos com a Neide. Então a Neide mudou meu corpo, assim. A Neide transformou meu corpo. Por causa do balé, eu tive condromalácia. Eu tenho condromalácia nos 2 joelhos. É um problema nos joelhos que eu não posso pegar pesado. Então chegou uma época que eu tava mancando, que eu mancava. Eu não conseguia andar assim direito. E a Neide transformou meu corpo através da consciência corporal do Klaus. Por isso que hoje eu bato tanto na tecla da consciência corporal. Porque ela ajuda a gente a se ajudar. Então nessa época da faculdade eu entrei muito em crise, porque eu tava fazendo muita coisa, eu tava com esse projeto, e aí comecei um projeto com as meninas da faculdade, comecei um grupo de dança, a gente fez um espetáculo, ganhamos PROAC, aí pra se apresentar aqui em São Paulo, pra se apresentar no interior. Tinha um projeto chamado Estados de Passagem, que também foi um projeto meio teórico e prático, que a gente desenvolveu uma metodologia nossa de criação na rua. Então a gente fazia muito trabalho na rua, assim, de dança, numa época que ninguém fazia nada na rua ainda, então era uma coisa muito nova, mas ao mesmo tempo ninguém dava visão, porque era muito novo, porque ninguém fazia nada na rua. Então
a gente ficou um pouco assim, era muito trabalho. Inclusive, nosso TCC acabou sendo na rua, foi um grupo de risco, a gente juntou a turma das 3 linguagens, dança, teatro e performance, e a gente fez um TCC, uma travessia, uma trajetória que ia, né, lá do Corpo de Bombeiros, ali na... esqueci o nome da rua, gente, ali na Estação da Luz, para até a Estação da Luz, e aí a gente fazia esse trajeto e com várias cenas, e a gente fazia cenas dentro de casas, dentro de lojas, e aí eu tinha 3 cenas muito legais nessa peça, né, que a gente fez, que era uma das cenas eu era estuprada, então tinha essa discussão sobre o assédio e sobre o lugar da mulher, né, hoje, principalmente a mulher na rua, e era uma história que ela deu à luz a um homem-máquina, que era a cidade, enfim. Uma piração, gente! Mas foi muito legal. Então, nessa época, eu comecei a rever muitas das coisas que eu fazia. Comecei a escrever muito, comecei a retomar lá a coisa do meu TCC, né? Lá do turismo, que eu escrevia pra caramba. Então, eu escrevi vários textos. Inclusive, isso desembocou na minha monografia de hoje, né? Que eu vou contar um pouquinho pra vocês depois. Tive aula de viewpoints, foi onde eu conheci viewpoints. Com a Miriam Rinaldi, comecei a trabalhar muito com viewpoints, trabalhei com viewpoints até o ano passado, dando aula de viewpoints, fazendo espetáculo com viewpoints, fazendo coreografia com viewpoints, tudo com viewpoints. A gente teve muita aula de viewpoints, então foi um treinamento que a gente pegou bem pesado. E aí, nessa época, gente, eu ia pro Rio direto. Então a minha vida era na ponte aérea, ou pegava muita carona, não existia BlaBlaCar, então eu pegava... A gente tinha grupos de Facebook, né, que a gente organizava caronas, porque eu comecei a ir a muitos seminários no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a meio que flertar com o Rio nesse lugar, né, de ver o que tava rolando lá e o que tava rolando aqui. Aí eu acabei conhecendo o Cícero, aqui tem aquela canção do Tempo de Pipa, e aí eu acabei fazendo um trabalho junto com ele, lá no Rio de Janeiro, conhecendo as meninas da dança de lá, a gente fez um clipe, um vídeo arte, que enfim, não deu certo depois, e foi quando eu comecei a ir pro Rio direto, assim, eu ia pro Rio direto, ponte aérea direto. Então na época da minha faculdade, era Rio de Janeiro. Todo mês eu acho que eu ia pro Rio de Janeiro, gente. Ou era de ponte aérea, ou era de grupo de Facebook de carona. Flertava muito com o Rio de Janeiro, ficava na casa do Cícero, lá em Botafogo. E me hospedava lá e tal, não sei o quê. Nessa época também eu tava com um grupo de dança com outras amigas. Então, assim, da igreja também, a gente continuava dançando em igreja, continuava dançando... foi na época que a gente começou também a dançar um pouco com as coisas do Dunamis. Eram milhares de coisas que eu fazia, gente. E a maioria de graça. E foi quando também, nessa época, um pouco antes de eu entrar na faculdade, que eu entrei no teatro infantil na companhia do meu primo. Então eu aprendi a fazer cenário, aprendi a fazer figurino, aprendi a fazer produção. Aí carregava coisa, não sei o quê. Aí fazia peça infantil. Nessa época da faculdade, eu tô resumindo bastante, tá, gente? Nessa época da faculdade, eu voltei pro teatro musical. Mais pro final da faculdade, assim, eu voltei pro teatro musical. Foi tudo junto, tá, gente? Esse período de God Love and Dance, teatro infantil, faculdade, Rio de Janeiro, eu fazia tudo isso junto, tá? Fora as outras coisas que eu fazia. Era muito louca. Eu continuo fazendo muita coisa, gente, mas agora eu sou um pouco mais planejada nas coisas e eu recebo por isso. Graças a Deus. Porque fazer as coisas de graça, não, gente. Necas, tá? Então aí foi isso. Comecei a trabalhar com isso, voltei pro teatro musical. Comecei a fazer a Rapunzel, Enrolados, numa companhia que a galera, meus amigos até hoje. Pamela Rossini, Tony Filho, Wellington, Everton, que já era meu amigo. Então, são pessoas do meu coração. A gente ficou trabalhando junto por 4 anos, todo final de semana. Então, a gente começou fazendo Rapunzel e aí fazia Enrolados. Aí foi onde meu canto pôde se aprimorar muito mais. Fazia aula de canto, né? Cheguei a fazer aula de canto com o Dan Nakagawa, que faz algumas coisas pro Ney Matogrosso, né? Pouca aula com ele, assim, mas era eu me jogando mesmo. E aí foi quando eu comecei a cantar mais, a me jogar mais em cena e tudo mais. E aí fizemos Enrolados, fizemos Frozen, fui a Elsa do Frozen por 3 anos. Então, todo final de semana era Frozen. E aí, Frozen, Elsa. Fazíamos vários eventos, viajávamos para vários lugares. Já apresentamos para mais de 7.000 pessoas uma vez.
Eu tava falando aqui, gente, e acabou o espaço do meu celular, então eu tive que deletar algumas coisas. Porque isso acontece, né? Eu tô gravando com o celular, gente. Eu gravo tudo com o meu celular. Inclusive, essa é uma das histórias. Quem que tá assistindo aí quer me dar uma câmera de presente ou quer me filmar, tá à vontade, tá, gente? Pode vir que eu tô recebendo. Então, comecei a fazer Frozen, gente. Foi essa época também que eu comecei a me dedicar mais ao teatro musical. Dava aula ao mesmo tempo e foi essa época que eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro, decidindo, quando eu acabei minha faculdade, aconteceram várias coisas assim, minha mãe falou, se você não for agora, você não vai nunca mais. Como eu tava indo pra lá toda hora, e eu tinha arranjado minha amiga lá na Urca, né, a amiga do meu ex-namorado lá de Bangu, eu acabei indo, gente, mudei para o Rio de Janeiro, deixei São Paulo, porque São Paulo já era uma cidade que não tava mais me inspirando, eu não tava me sentindo mais bem aqui, não tava conseguindo trabalho aqui, porque eu só tava com uma peça infantil, e sentia que não era meu lugar aqui. Sentia que aqui, apesar de eu amar muito minha família, eu sinto muita falta dos meus pais, muita falta da minha mãe. Minha mãe é minha melhor amiga, assim. Minha mãe é a pessoa que me ajuda, que ouve minhas coisas, que me enche, que me enche de assim, né, me dá gatilhos pra eu continuar e tal, e me influencia, e me inspira, nananã. Ao mesmo tempo, eu não consigo viver em São Paulo. Essa cidade me sufoca, que nem eu chego aqui, eu já fico doente, já fico com sinusite, fico inchada, porque a poluição daqui de São Paulo deixa meu corpo inchado. Eu não entendo muito bem o que acontece, eu acho que eu retenho líquido. E eu amo praia, né, gente? Eu amo praia, não consigo viver longe da praia. Apesar de não ir muito à praia, eu moro a uma quadra da praia e quase não vou à praia, gente. Olha a minha cor branca. Mas é isso, eu acabei me mudando pra lá e ficando nessa ponte aérea por 2 anos, gente. Eu fiquei fazendo ponte aérea 2 anos, tá? Aí sim, pegando BlaBlaCar, pegando ônibus, ou então comprando passagem aérea com muita antecedência. Tipo, eu entrava 2 meses antes, assim, no site da companhia aérea, quando saía a promoção. Ficava uma manhã toda comprando passagem aérea pra vários meses, assim, vários finais de semana. E aí vinha de sexta-feira pra São Paulo, ficava sábado, domingo e ia embora segunda de manhã. Chegava segunda de manhã lá, já começava a trabalhar. Então, assim, fiquei nessa ponte aérea muito tempo. E foi onde essa ponte aérea me instigou muito, porque eu comecei a repensar várias coisas, construir várias coisas teóricas, assim, conceitos e tal, e estudos. Eu sempre fui muito autodidata, né? Apesar de ter feito 2 faculdades, ter comido vários livros, ter feito milhões de cursos. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, eu nunca paro de estudar, como eu falei no começo desse vídeo, eu sou nerd CDFzinha, então eu gosto de ler, eu gosto de aprender, e eu não gosto de ler livro de romance, de aventura não, eu gosto de ler livro de conceito, gente. Eu gosto de pegar o livro e grifar o livro todo e tirar daquele livro o máximo de coisas que eu posso aprender pra usar na minha vida. Sempre fui assim. A outra parte desse vídeo é contando um pouco do Rio de Janeiro, né? Mas isso foi um pouco aqui de São Paulo, minha vida aqui em São Paulo. Por isso que eu digo que eu tive depressão, mas a dança, o teatro, eles me ajudaram muito a sair disso, a ser quem eu sou hoje. Porque eu acho que se eu não tivesse começado a trabalhar com dança, começado a trabalhar com teatro e ter conhecido a consciência corporal, ter conhecido Klaus Viana, as coisas de Laban, eu não teria me jogado do modo como eu me joguei na minha vida. Eu não teria me mudado pro Rio de Janeiro pra ir morar sozinha, até porque eu sou filha única. Claro que eu tenho um irmão agora, mas sempre fui filha única. É muito difícil. Eu sou única filha, única neta, única sobrinha da parte do meu pai. Então, assim, é muito difícil, gente, sabe? Você se deslocar da sua família, sabe? Sair da sua família. Então eu acho que a consciência corporal me ajudou muito. E minha consciência corporal me ajuda até hoje, porque eu tenho baixa autoestima, sim. Como eu já disse pra vocês, eu sofri muito bullying na escola. Meu nariz ainda é torto, gente. Eu me olho no espelho, eu não gosto da minha imagem. É difícil a gente se aceitar. É difícil a gente lidar com os nossos próprios defeitos, assim, que a gente vê na gente. Vocês podem não ver, mas você sabe qual é o seu defeito. Você sabe onde é o seu ponto fraco. Então é isso, sabe? A dança tem me ajudado muito nisso. Esse projeto que eu criei do Dance Pills tem me ajudado muito nisso. Toda vez que eu vou gravar um vídeo é um parto. Eu já falei pra uma amiga minha, toda vez que eu vou gravar um vídeo é um sufoco, sabe? Porque eu não gosto muito de me ver na câmera, eu não gosto de me escutar. Cada vez isso tá ficando melhor, sabe? Eu tô conseguindo aceitar a minha imagem, sabe? E é esse lugar, sabe? É esse lugar da consciência corporal, que ajuda a gente a ser quem a gente tem que ser.
sabe? Não a ser uma outra coisa que a gente não é. E, inclusive, essa coisa também de ser cristã e de se autoconhecer e não deixar que um pastor diga o que você tem que fazer, mas você abrir a sua Bíblia e falar, isso aqui eu entendi, sabe? Uma coisa que eu muito fiz na vida também foi estudar a Bíblia. Fui estudar as coisas em hebraico, o que realmente queria dizer cada passagem. Eu sempre fui uma pessoa assim, que nunca me contentei em receber uma informação e ter aquela informação como verdade. Não, gente, isso não existe. A gente precisa ir atrás das inverdades, sabe? A gente precisa ir atrás da nossa verdade. Qual é a verdade de Jesus Cristo pra minha vida, sabe? Qual a verdade que a cruz traz pra mim hoje em dia? Na pessoa que eu sou, com as coisas que eu faço. E eu sei que a dança é a minha missão, porque é isso, sempre foi isso, desde cedo foi isso. Apesar de eu querer sempre me destacar um pouco, me sair um pouco da dança, a dança volta. E eu tenho testemunhos de coisas que aconteceram que não preciso falar aqui, porque, enfim, quem não acredita não vai acreditar as coisas que eu vou falar, mas fui muito usada nessas aulas que eu dei pelo Brasil, nesses seminários, nessas danças que a gente dançou por aí. Eu fui muito usada, gente. A partir do momento que você deixa Deus agir através da sua vida, é a mesma coisa que você tem uma religião como Umbanda ou Espiritismo. Você é usado, entendeu? Então, assim, eu acho que o respeito, ele é a base da sociedade, sabe? A gente tem que ter respeito pelas pessoas que acreditam nisso ou naquilo. Nesse vídeo eu tô passando o que eu acredito, quem eu sou pra vocês, assim. Se vocês tiverem alguma outra curiosidade, deixem aqui nos comentários, mas não deixem de assistir o resto dos vídeos, todos os episódios dessa história aí, porque é muita coisa. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar coisas pra vocês, porque eu realmente fiz muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo, gente, muito louca, muito doida, muito maluca. Mas eu acho que se eu não tivesse feito tanta coisa como eu fiz na minha vida, eu não seria quem sou hoje, certo? E não serei quem poderei ser amanhã, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma verdade do universo, gente. Isso aí não é religião, é universo. Tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher de uma forma ou de outra. Plante amor, plante paz, plante amigos, plante consciência corporal na sua vida, plante coisas boas, porque aí você vai colher coisas boas pra você. Não dessa forma que você vai plantar vou plantar aqui coisa boa pra receber. Não, não é assim. Você tem que plantar de coração, fazer de coração, sabe? Vou fazer isso sem pensar na recompensa, gente. Cada vez que a gente pensa na recompensa é uma merda. A gente tá fazendo nada de verdadeiro, nada de bom pro mundo. Então é essa a base do cristianismo que eu acredito. É essa coisa de você plantar sem querer receber recompensa por isso. E é isso aí, gente. Essa foi minha vidinha aqui em São Paulo. Eu vou dar um tour rapidinho pela minha casa, pra vocês aí terem noção de como é. E é isso aí, gente. Vejam a próxima parte desse vídeo. E se vocês tiverem alguma pergunta, estou aí pra vocês. Então, como eu já disse, esse é meu quartinho. Na verdade, gente, esse quarto aqui virou closet da minha mãe, tá? Porque aqui, ó, eu e minha mãe no Rio de Janeiro. Na verdade, o meu vozinho, ó, tá tudo bagunçado, gente. Ó, aproveito pra deixar um livro pra vocês, ó, do Jeff Walker, que eu estou lendo no momento, tá bom? E ó, essa parte aqui que eu falei, que é parecida com o meu cantinho lá, que eu gravo os vlogs pra você lá do Rio de Janeiro. Que é a minha janela aqui do quarto. Um quadro pintado pelo amigo da minha mãe, que é da nossa família também. E o armário babadeiro que meu pai fez pra mim. Maravicherry. Vamos lá, vou dar um tour com vocês. Ah, minha bailarina atrás da porta. Vou dar um tour pra vocês. Só não vou no quarto da minha mãe, tá, gente? Ó, o quarto da minha mãe pra lá. E aí, temos aqui essa parede. Meu banheirinho. Oi, banheirinho. Meu banheirinho. Fazer um tour pelo banheirinho. Ok, não sei filmar. Aqui a nossa sala. Quando essa casa era casa antigamente, não tinha isso aqui. A sala era dividida em dois. Quadro da mesma pessoa. A gente adora o trabalho dele, do Pedro Terra. Avenida Paulista, lindona. Eu moro numa vila, então temos várias casas aqui, ó. Bem gostosinha. Ah, essa casa aqui da frente não existia, tá, gente? Isso aqui era um terreno enorme, que quando eu era criança eu brincava
com 2 amigos meus, que eram meus vizinhos, sempre muito moleque, claro, né? Brincava na terra, fazendo montinho, se enterrando na terra. E é isso, nossa sala. E aí aqui a cozinhinha. Cozinha bem equipadinha, pequenininha. E o nosso quintalzinho, que esse quintal também não era assim. Esse quintal era todo aberto, era um corredorzão enorme. Que eu tenho altas fotos com a minha cachorra aqui. Eu tinha uma cachorra, gente, chamada Asta. Era o amor da minha vida. E aí é isso. E aí aqui temos uma porta que sai pro terraço. E ó, terracinho, plantinha de mamãe. E também o terraço nunca foi assim. Outro quadro do... Ó, temos vários dele. E é isso, gente. E acabou aqui. E isso foi aí São Paulo pra vocês. Ó, vou terminar aqui fora, nesse dia lindo que tá hoje. Vou almoçar com a mamãe agora. E um beijo! E aí aconteceu que eu mudei pro Rio de Janeiro. Gente, não dá pra ver, mas da minha janela eu consigo ver o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Que isso é o quê? É um presente de Deus na minha vida. Eu fui muito agraciada por Deus mesmo, porque o meu sonho era morar aqui. E eu continuo realizando esse sonho, né? Graças a Deus, ele tem me dado condições de permanecer aqui, tem me dado trabalho, tem me dado emprego, tem me dado muitas coisas para continuar nesse lugar. Eu caí aqui pelo simples fato de ter mandado um currículo para uma escola de dança aqui da Urca. Eu moro na Urca. Existe um clube chamado Clube Círculo Militar da Praia Vermelha, aqui na Praia Vermelha. E eu mandei um currículo para uma escola de dança que existia lá, perguntando se eles precisavam de professor de jazz. E acabou que a dona da escola me contatou e falou: nossa, adorei seu currículo, vem para uma entrevista. Gente, só que eu estava morando em São Paulo. Não tinha como, entendeu? Não tinha condição. Isso foi em 2014, por volta de agosto de 2014. Eu até brinco que Deus me deu um presente de aniversário muito grande, assim. Foram 2 presentões, assim, que Deus me deu. Que uma coisa foi em setembro, né, ter se mudado para o Rio de Janeiro, e a segunda coisa foi que eu dublei o musical oficial da Peppa aqui no Brasil. Eu fiz a Peppa, gente! Fiz a dublagem da Peppa, dublei a voz da Peppa no musical oficial. Foi um presente muito grande pra mim também, porque foi um dos trabalhos que eu mais amei fazer, assim. Eu me realizei demais, assim, dublando personagem infantil pra criança, então foi muito gostoso mesmo. Depois eu acabei dublando outra coisa nessa produtora também, que foi o musical oficial da Ladybug, que eu fiz a Chloe. Como você se atreve a se comportar exatamente como eu? Aquela mais chatinha. Eu sempre nas personagens chatas, né, gente? Peppa, Chloe. Mas foi muito legal também. Gostei muito de fazer dublagens. Inclusive, se você quiser me chamar para fazer dublagens de musicais e cantar em musicais, pode me chamar aí, tá? Estamos abertos a contratações. Bom, mas voltando à história do Rio de Janeiro, aconteceu que eu acabei vindo fazer essa entrevista com a dona da escola, a Silvia Pinheiro, que eu amo de paixão, uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. E vim fazer a entrevista. Eu tinha uma amiga que morava aqui na Urca, que era uma amiga minha do meu ex-namorado, o Thiago. Não tenho problemas de falar o nome dele, porque somos amigos até hoje. Inclusive, ele adora esse projeto e ele é muito fã desse projeto. E aí, ela era amiga dele, e aí ela morava na Urca. E aí eu vim ficar algum tempo na casa dela. E aí acabou que eu fui fazer a entrevista, ela me amou e falou: quando você pode começar? Eu falei: mas eu nem moro aqui, eu não estou morando aqui, não moro aqui, gente. Então, acabou que, eu não sei nem como aconteceu, gente. Eu tive uma provisão muito grande de trabalho, né? Como eu disse, dublei a Peppa, eu tava fazendo Frozen na época, o Frozen tava bombando, assim, a gente ficou 2 anos em cartaz, fazendo turnê e bombando aí. Então eu ganhei um dinheiro e me possibilitou a mudança para o Rio de Janeiro. Eu tinha acabado minha faculdade, eu falei: se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Então eu estava sem trabalho em São Paulo, e aí foi um lugar que eu encontrei pra me sair, né, de São Paulo. Amo São Paulo, amo minha família, tenho muita saudade, assim, é muito difícil ficar longe da família, mas eu precisava me soltar
cortar um pouco o cordão umbilical da minha família, assim. Precisava morar sozinha e precisava realizar as coisas que eu queria realizar na minha vida. Então, vim morar aqui em setembro de 2014, me mudei pra cá, comecei a dar aula de jazz na escola, comecei a dar aula de jazz primeiro, depois eu mudei pra aula de jazz contemporâneo. E aí, gente, depois de 3 meses, pra resumir bem a história assim pra vocês, né, eu comecei a coordenar a escola. Então, a dona me amou tanto, ela gostou tanto do meu trabalho, que eu comecei a coordenar a escola. E eu fiquei coordenando a escola por 2 anos. Fiquei na escola de 2014, né, que foi quando eu entrei, até julho de 2017, quando a gente decidiu fechar a escola. Tivemos muito tempo bom, assim, na escola. A gente tinha aula de balé, a gente tinha aula de jazz, a gente tinha aula de teatro musical. Foi onde conheci o Carlos Lessa e a grande parte dos meus amigos mais queridos que eu tenho hoje aqui no Rio de Janeiro. Foi através dessa oficina que eu bolei, que não deu certo, mas tudo bem, a vida segue e a gente vai fazendo aí mudanças, né? E aí é isso, a gente tinha por volta de 130 alunos, 120 alunos, eu consegui fazer um pool bem grande de alunos, assim, divulgando bastante as coisas da escola, bastante atividades. Então a gente conseguiu bastante aluno na época, só que aí o aluguel das salas lá do clube aumentaram muito. A gente estava com um quadro muito grande de professores, de funcionários, designer, muita gente envolvida que a gente tinha que pagar e não estava mais dando certo pra gente continuar tendo uma escola que não estava rendendo tanto que a gente estava trabalhando, porque a gente já estava trabalhando de segunda a segunda, sem pausa, WhatsApp o dia inteiro, aluno, mãe, nananana. A gente fazia espetáculo de final de ano. Então, para 2 pessoas só cuidarem, que era eu e ela, a gente estava se estressando demais, ganhando muito pouco. Então, a gente decidiu em julho de 2017 fechar a escola. Então, acabamos fechando a escola. Mas ela continuou dando aula lá no clube. Inclusive, ela tem um projeto super legal para senhoras, chamado Feel Good. Então, se você quiser acompanhar lá nas redes, tem Facebook, tem Instagram. O nome dela é Silvia Pinheiro. Então, acompanha lá porque o projeto dela é incrível, é muito lindo. E é dança pra terceira idade, assim, energizante, sabe? Se você ficou curioso, vai lá conhecer. Até julho de 2017, né, de 2014 a 2017, muita coisa aconteceu. Eu acabei entrando em cartaz aqui no Rio de Janeiro com Cinderela. Acabei saindo do Frozen lá de São Paulo, deixei os meus amigos lá. Eu tava fazendo 2 temporadas, tava fazendo Frozen, Enrolados, 3 na verdade, era Frozen, Enrolados e Pequeno Príncipe. Eu era a Elsa, eu era a Rapunzel e eu era o Pequeno Príncipe. E aí acabei saindo dos 3 musicais, porque ficar na ponte aérea é muito difícil. Então eu acabei entrando no musical aqui, o Cinderela, que foi direção do Duda Ribeiro, que infelizmente nos deixou, né, está num lugar melhor. Sempre quando eu falo dele, eu me emociono bastante, porque foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas, assim, mesmo que eu já fosse atriz e enfim. Eu entrei pra fazer coro, também eu saí da minha zona de conforto, porque em São Paulo eu tava fazendo só protagonista de espetáculo infantil, e aí aqui eu caí no coro, então foi bem poderoso, assim, pra mim, tá fazendo uma coisa diferente também, fora da minha zona de conforto. Foi bem especial esse espetáculo Cinderela, eu conheci muita gente também, que é minha amiga até hoje, Luciana, Arthur, Michele Coutinho, pessoas que eu tenho afinidade, assim, pessoas que foram caras pra mim na época, assim, caras que eu falo de amorzinho, gente, são pessoas que sou muito grata por ter encontrado pessoas tão queridas. Fiquei em cartaz com Cinderela e aí no começo de 2015 eu conheci o Jonas Ramar, que foi uma pessoa que quase foi meu pai aqui no Rio de Janeiro, apesar dele ser mais novo que eu, mas eu falo que ele foi quase da minha família, ele é quase da minha família, é uma pessoa muito próxima em questões de trabalho. Eu já conhecia ele porque em 2007 eu vi a montagem do Beatles no Céu de Diamantes aqui no Rio de Janeiro, inclusive é o meu espetáculo favorito, meu musical preferido, da dupla que eu mais amo em teatro musical, que é a Miller e Botelho, Charles Miller, e já eu falo dele também, o que aconteceu. E acabou que eu morando na Urca, um dia eu tava saindo de casa e o Jonas passou na porta da minha casa e eu gritei, olha o Jonas! Aí ele não sabia quem era eu, né, louca? Quem é essa garota gritando meu nome? Muito louca! Aí ele falou, oi, tudo bem? Aí, tudo bem, passou. Aí eu acabei adicionando ele no meu Facebook e tava rolando uma audição para um coral cênico que ele liderava,
que ele dirigia, chamado Embando Canto. É pretensão de quem fica escondido. E aí, acabei indo fazer essa audição. Então, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A escola, é Cinderela, é coral, é oficina. Aí acabei fazendo a audição do Embando Canto, passei. Foi onde conheci também o Bisoto, que é um super amigo meu, que a gente faz muitas parcerias hoje, né? A gente trabalha muito junto. E acabei entrando pro Embando Canto. Acabei conhecendo o mundo dos corais. Todo dia tem a hora da sessão que eu nunca tinha trabalhado com coral antes. Então, era um coral cênico que eu tenho muita saudade, aprendi muita coisa. A gente tinha um show de rock maravilhoso, que a gente cantava Bohemian Rhapsody, cantava os clássicos do rock, fazendo algumas cenas e com figurinos, assim, de rock mesmo, galera. Era muito legal. Depois teve um show Broadway, que a gente fez algumas canções da Broadway. Então, foi um momento muito legal e foi onde eu comecei aqui no Rio de Janeiro a dar mais espaço para minha arte educadora. Foi onde eu comecei a fazer algum tipo de preparação corporal com grupos, né? Então, comecei muito a dar exercícios de viewpoints, que era o que eu mais trabalhava na época. Trabalhava muito com viewpoints na época. Aí comecei a passar esses exercícios de viewpoints e lá vão pra galera. E acabei ajudando o Jonas em algumas direções cênicas, aqui no Embando Canto até final de, não sei, acho que até final de 2016, se não me engano. E aí depois saí para uma outra jornada. Mas enquanto isso, em 2015, em julho, Jonas abriu um coral aqui na Urca. E eu, muito, né, da metida, quis participar também. Já não bastava o outro, né, eu queria participar do outro, também do lado da minha casa. Aí eu falei, posso participar, não sei o que, nananã. Aí ele me deu uma bolsa. Aí o coral começou, inclusive o coral existe até hoje. Esse ano faremos 5 anos de coral da Urca. Olha que incrível! E aí comecei a cantar no coral da Urca também. Comecei a ajudar ele na parte administrativa. Ele falou, vou te dar uma bolsa aqui, você me ajuda pegando o nome da galera, fazendo umas planilhas assim, assim, assado. Aí comecei a ajudar ele na parte administrativa. Aí foi por onde eu me emburaquei nos corais mesmo, galera. Porque aí eu comecei a trabalhar mesmo, recebendo certinho com o Jonas na parte da administração do coral da Urca, né? E aí recebendo pagamento, fazendo planilha, adicionando gente, montando grupo. Quando tinha apresentação, eu coordenava tudo, nananana. Tô trabalhando mais nessa parte administrativa que eu já tinha trabalhado lá atrás na minha história, lá na TAM, né? Tivemos esse coral, muitas apresentações na feirinha da Urca. O máximo, galera. Esse grupo é o máximo, é um must. Eu amo esse grupo. Eles são também a minha família, assim, eu falo. O coral da Urca são pessoas que eu conheci logo quando eu me mudei, né? Que foi logo no começo, né? Em julho de 2015, me mudei em 2014, no final. Então, são pessoas que eu tenho no meu coração e que me ajudam quando eu preciso, quando eu tô doente, de madrugada, e às vezes tô passando mal, eles vêm aqui na minha porta me dar um help, porque meus pais não moram aqui. Eu estou sozinha. E aí depois, Jonas começou a desinvestir, abrir corais. Acabei, pra resumir a história, acabei indo trabalhar com ele em todos os corais dele, assumindo a administração. Então temos o coral da Pedra, temos o coral da Urca e temos o coral do Iate. Esses 3 corais acabei assumindo a administração. Na verdade, esse lugar foi quando a gente decidiu fechar a escola. Em julho de 2017, eu comecei a me dedicar mais a essa administração dos corais. Parei de dar aula na escola também, que eu dava aula de dance mix pra uma galera adulta, tipo, tinha 25 alunos dentro da turma. Era uma loucura, gente. Mas era muito bom, adorava. Vou voltar em breve. E aí acabei assumindo a administração de todos os corais. E aí acabei trabalhando com ele aí, larguei a administração dos corais agora em agosto, em setembro de 2000 e que ano a gente tá? Setembro de 2019 eu larguei a administração dos corais,
porque precisava me dedicar à minha carreira, focar um pouco mais na minha profissão mesmo. Mas continuo cantando nos corais, continuo aparecendo lá todas as semanas e estamos com essa galera maravilhosa que amo do coração. E com o Jonas, que é quase minha família, e o Rodrigo Zaidan, que é o pianista, né, que também mora aqui, que também é minha família. E muitas pessoas que são minha família aqui no Rio, né? Graças a Deus. Mas foi isso. Trabalhando nos corais. Aí, gente, aconteceu... Além dos corais da URCA, ainda tem o coral do TCE que eu entrei, que é o coral do Tribunal de Contas do Estado, que também já saí também, mas é um coral do meu coração, lá no centro da cidade mesmo. O Jonas montou um coral lá e me chamou. Inclusive, no ano retrasado, no final de 2018, a gente fez um musical chamado Tropicália lá. Foi muito bacana, eu assumi a direção de movimento. É um lugar muito legal pra se estar. Faz tempo que eu não vou lá, mas tenho muitas saudades das pessoas, dos coralistas. Minha história, ela vai e volta várias vezes. É meio confuso, tá? Porque eu vou continuar nessa história dos corais só pra terminar a história dos corais. Quando eu saí dos corais, agora em setembro, o Jonas me convidou pra estar em um outro coral dele, no coral da Seix Gran Rio, no Centro Cultural da Seix Gran Rio, como preparadora corporal e como monitora de naipe soprano, né? E aí... estive lá, né? Estou lá. Tivemos uma linda temporada agora do Terra Brasílias, que foi o último espetáculo dessa oficina de canto coral. E fui jogada no fogo, porque tive que pegar tudo em 5 ensaios, arranjos dificílimos, assim, soprando 2, eu sou soprando 1. Fui jogada no fogo, literalmente, depois de muito tempo fora do palco, porque eu decidi parar com a minha carreira de atriz e cantora e etc. E eu já conto isso pra vocês, mas também estava aí nesse coral da Seix Gran Rio, depois que eu deixei a administração dos corais. Bom, vamos voltar um pouquinho lá pra trás agora, né? Porque aí o que aconteceu, gente? No começo de 2017, eu decidi, através de uma amiga minha muito amada, a Dani Rapuano, ela me contou, né, me mostrou que o Charles Miller estava fazendo um curso, ia fazer um curso no Teatro Net Rio do musical Pippin. E eu tava querendo voltar pra essa área de atuação, né? Queria voltar a atuar. Eu ainda tinha isso em mim, que eu queria estar no palco, porque como eu tava só trabalhando com a administração dos corais, eu tava sentindo um pouco de falta da parte mais do palco, né? O curso era bem caro, eu não tinha dinheiro na época. Eu pedi pro Ivan, que era a pessoa que tava coordenando o curso, me parcelar, fazer várias coisas pra mim. Ele acabou parcelando e eu consegui fazer o curso, né? Do Pippin. Foi uma viagem, gente, foi uma viagem. Eu não conhecia ninguém do curso. Nada. Não conhecia o Charles, nunca tinha visto o Charles de cara a cara, era o meu sonho trabalhar com ele. Já tava tentando trabalhar com ele há muito tempo, quando teve o Beatles no Céu de Diamantes. Inclusive na época da minha mudança aqui pro Rio de Janeiro, eu fiquei entre 2 lugares, assim, que era fazer o curso do Beatles no Céu de Diamantes em São Paulo ou mudar pro Rio. E aí eu decidi mudar pro Rio e meu coração ficou apertadíssimo, gente, porque eu falei, cara, era a minha chance de trabalhar com o Charles. E eu mudei pro Rio. Enfim, Deus sabe de tudo. E aí fui fazer o curso do Pippin. E aí aconteceu que num belo dia, aí as pessoas acabaram sabendo que eu trabalhava com dança e tal, dava aula, era professora, nananã. E aí teve um dia antes de começar a aula que o Charles falou, alguém podia dar um alongamento, tipo, a menina que tava, né, que já me conhecia, assim, era minha colega, a Dani pode dar um alongamento. Gente, eu tremi na base. Como eu vou dar um alongamento na frente de Charles Miller? Entendeu? Não, gente. Não! Cara, me senti assim, no fundo, sabe? Tipo, afundando assim, querendo me enterrar, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Cara, fazer isso na frente do Charles Miller ia ser impossível. Ok, comecei a passar o alongamento e ele lá assistindo o alongamento, eu super tensa, muito tensa. Aí, de repente, assim, do nada, gente, tava no começo do curso, tinha 2 semanas de curso, sei lá. Aí veio a assistente de direção do Charles, a Lorena. Olha, gata, deixa eu te falar uma coisa. Você conseguiria ajudar o Charles nas coreografias? What? O que você está me dizendo? Ajudar o Charles nas coreografias? Oi, menina, tu é doida. Aí eu falei, você tá falando sério? Ela, você podia dar uma preparação antes todo dia, antes da aula, começar com um alongamento e aí ajudar ele na limpeza das coreografias, né? Ajudar ele a ver e tal. Tá bom. Só que eu não entendi direito, eu fiquei com um pouco de medo, entendeu? Porque assim, é o Charles Miller. Como eu já disse, é o Charles Miller.
tá lá e eu tô aqui. Comecei a todo dia marcar um horário antes com a galera pra chegar com a turma. Eu pegava, aquecia o povo, dava diagonal, dava alongamento, dava fortalecimento, dava um monte de coisa. Acabou que um amigo meu também, o Nando, né, que se tornou meu amigo, acabou pegando a parte de circo também, porque Pippin tinha muito circo e a gente começou a trabalhar meio junto. Aí teve um momento que a assistente dele veio pra mim e falou: você entendeu o que você precisa fazer? Aí eu falei: não. Aí ela falou: não é só dar alongamento, você vai auxiliar ele nas coreografias todas. Então assim, você vai auxiliar na montagem das coreografias. Tem algumas coisas que vai ficar na sua mão. Cara, montar a coreografia do curso do Charles. Gente, eu quase tive um troço. Eu não acreditava no que estava acontecendo, tá? Eu entrei pra ser atriz, né? Pra ser dirigida por ele, porque queria isso na minha vida. E acabei saindo como assistente de coreografia do Charles. E aí foi... Olha, ficou toda arrepiada. O Charles é uma pessoa que eu devo, sério, gente, muita coisa aqui no Rio de Janeiro. E muita coisa, assim, da minha trajetória. Porque a partir daí, ele me botou no meu caminho, gente. Ele me botou no meu caminho. O Charles é um profissional incrível, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que te leva a entender o seu lugar, o seu autoconhecimento, quem é você, onde você tem mais autonomia, onde você consegue trabalhar melhor. Ele é essa pessoa que ele pega o seu dom, tá todo assim, ó. Aí ele pega, faz assim, aí dá um beijinho. E foi isso que ele fez comigo. Eu acabei ajudando ele em todas as coreografias do Pippin, limpando as coreografias, dando toque pra galera, sincronizando a galera. E acabei no final do curso como assistente de coreografia dele. Foi uma coisa que eu não imaginava, assim. Nunca imaginei poder estar tão perto e vou chorar. Realizando meu sonho, sabe? Quero trabalhar com isso, quero trabalhar com pessoas, sabe? E foi muito importante isso pra mim. Foi no momento de ruptura que eu já falei pra vocês, em julho de 2017. Acabou o curso do Pippin, a gente fechou a escola. A partir daí eu me vi um pouco num lugar assim meio esquisito de transição, porque eu não era mais atriz cantora, eu não era professora, não tava coordenando a escola, tava administrando coral. E aí foi quando no segundo semestre, em 2017, o Charles decidiu abrir um novo curso no Teatro do Leblon. E a gente fez uma montagem muito incrível, assim. E aí foi quando eu fui chamada pra ser, eu e o Nando fomos chamados pra ser assistente de direção dele nesse curso. Então eu fiquei com toda a parte de todas as coreografias, eu montei quase tudo. As coreografias de noviça, as coreografias de solos. A gente tinha 30 pessoas, eu acho, no curso, 60. Não lembro o número das pessoas, era muita gente. Eu acabei liderando toda essa parte de coreografia, trabalhando junto com um pianista, que era o Jesus, que é uma pessoa muito querida, que me ajudou muito no processo também, a entender como isso funcionava, porque eu nunca tinha coreografado nada assim, né, tão grande, assim, tipo assim, um curso do Charles na sua mão pra fazer as coreografias. Eu nunca tinha feito uma coisa que se equiparasse a isso. Fiz muitas coisas na vida, mas nada que se equiparasse a isso, sabe? Eu e o Nando, a gente acabou assumindo esse lugar. Foi um lugar muito incrível, assim. Apesar do curso ter sido muito difícil pra vingar, porque foi uma época que o Brasil tava bem complicado, ninguém tava gastando dinheiro com nada, mas foi um curso muito gostoso. Era muita gente e todas as pessoas tinham solo. Todo mundo tinha solo. Todo mundo tinha solo. No máximo eram números de grupos, mas todo mundo cantava sozinho em algum momento da montagem. Acabei assumindo essa parte, ao mesmo tempo que ele tava com uma outra montagem na outra sala do Teatro do Leblon, que era o Se Meu Apartamento Falasse. Então eu acabei assumindo muita coisa assim pra ele, de coreografia do curso. E foi uma experiência incrível, que assim, eu não tenho nem como mensurar. E aí, a partir disso, eu acabei entendendo o meu lugar mesmo, a partir do dia que ele virou pra mim e falou assim: você está na minha casa. Não apontou o dedo assim, né? Você tá na minha casa, falando sobre coreografia, sobre... Você tem noção de quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar?
tomei na cara. Eu não queria mais ser atriz, sabe? Não fazia mais sentido pra mim buscar ser atriz, buscar estar no palco, buscar aquilo e querer fazer audições, porque eu ainda fazia audição, tá? Ainda ia pra audição de musical, nananana, aí ficava de callback, nananana, uma confusão, um nervoso, uma ansiedade. Não quero isso pra minha vida. E a partir desse momento que acabou o curso do Teatro Leblon, eu entendi o meu lugar, que era o meu lugar. Sou coreógrafa, sou assistente de coreografia, sou preparadora corporal, sou professora, quero transformar as pessoas a partir do meu dom, quero poder auxiliar as pessoas a alcançarem seus objetivos a partir do que eu sei. Ajudar pessoas a alcançarem plenitude do movimento, alcançarem seu autoconhecimento, alcançarem a autonomia, conseguirem fazer uma coreografia, conseguirem a limpeza de movimento, conseguirem se expressar através dos solos. E aí foi quando eu comecei também a dar aula particular. Eu comecei a ter aluno particular em casa. Um pouco antes disso, já tinha pegado uma aluna, que foi quando a escola fechou e a minha turma de adolescente acabou. Então eu acabei pegando uma menina que morava aqui no bairro, que é a Laura Jakubiak. É uma pessoa que eu levo pra minha vida, assim, é uma família também que eu levo pra minha vida, que me abraçou de um jeito aqui no Rio de Janeiro maravilhoso. E eu dei aula pra ela por 1 ano e meio, assim, ajudando ela com muita coisa. E aí eu fui vendo aonde era o meu lugar. Dali comecei a dar aula particular, pegar muito aluno particular, músico, cantor, ator, pessoas normais, normais que eu digo que não eram artistas, né? Pessoas que trabalhavam com outras coisas. Foi quando eu conheci a Júlia. Na verdade, a Júlia eu conheci no coral, mas quando eu conheci a Júlia, que é a pessoa que trabalha comigo hoje no Dance Pills, que edita meus vídeos, que é minha consultora, que é minha abençoadora de vida, sem ela nada disso estaria acontecendo. Ela veio fazer aula comigo e aí a gente começou a se conhecer melhor e desenvolver essa parte mais da dança para pessoas que nunca dançaram, né? E foi esse lugar que eu comecei a trilhar. Em eu já perdi a conta, tá? Em 2018 foi o ano que eu decidi, então, entrar nesse lugar da preparação corporal. No começo do ano eu continuei trabalhando com os corais, que aí foi quando eu entrei no TCE, entrei no Coral de Arte. Ao mesmo tempo tava rolando essa administração dos corais loucamente, tá? Em 2018 eu resolvi fazer a minha pós-graduação em preparação corporal nas artes cênicas. Então eu decidi pra minha vida que eu queria ser preparadora corporal, que eu queria trabalhar com direção de movimento, que eu queria trabalhar com coreografia, eu queria ser coreógrafa, queria auxiliar as pessoas da aula e etc. Fui fazer essa pós de preparação corporal na faculdade da Angel Viana, que era um lugar que eu já flertava há muito tempo, que inclusive eu já estava dando aula lá de Viewpoints. Então aconteceu que eu acabei ficando naquele lugar maravilhoso, que é o meu lugar de vida, assim, né? O meu lugar de consciência, o meu lugar que eu me afirmo enquanto pessoa, através da consciência corporal, através do trabalho da Angel e do Klaus, também do Laban, né? A gente tem a pós de Laban aí, quem sabe um dia eu consiga fazer. Foi quando eu decidi mesmo me adentrar a esse lugar da preparação corporal. Então, me matriculei na pós. E dali foi um racho na minha vida, assim, que dali pra frente tudo começou a mudar. No final do ano, tivemos uma apresentação em 2018 muito importante, que a gente se apresentou com todos os corais no Bondinho, no Amores do Rio, que chamava o projeto aqui no Pão de Açúcar. E foi um momento de muito estresse na minha vida. Eu tenho alergia a álcool e eu acabei desenvolvendo uma alergia muito doida misturada com estresse. Eu fiquei toda vermelha aqui, empolada acho que por 6 meses. Foi um estresse muito grande na minha vida, várias coisas pra resolver e muitas alterações, assim, sabe? Muita gente falando. A gente teve alguns problemas, assim, graves, mas tudo bem. E aí eu comecei a ver que essa parte de administração dos corais tava começando a conflitar um pouco com a minha vida de coreógrafa, com a minha vida de preparadora corporal. Porque aí, ao mesmo tempo que tava rolando esse Amores do Rio, eu comecei a coreografar um musical, que foi o La Bamba, um musical que eu coreografei. Eram 22 coreografias de vários estilos, tinha até sapateado, coisa que eu não faço sapateado, eu faço sapateado básico só, porque eu não posso fazer sapateado por causa dos meus joelhos, então eu não posso fazer aula de sapateado, infelizmente eu não consigo ser uma perita em sapateado por causa dos meus joelhos, por causa da história que eu já contei aqui do balé, me deixou com os meus joelhos ruins. Era um musical que eu coreografei, vários ritmos, vários estilos,
Então me deu muito trabalho, então eu fiquei muito estressada. E além do mais, o grupo eram pessoas que estavam começando, então tinha que dar uma atenção maior para aquelas pessoas. Então tava conflitando um pouco a coisa do coral com a coisa da minha preparação corporal. E aí no começo de 2019, já chegando em 2019, graças a Deus, porque minha história é muito grande. No começo de 2019, eu comecei a repensar algumas coisas da minha vida, né? E a repensar esse meu lugar de coreógrafa, porque comecei a ter muito aluno, a pegar muito aluno particular. E aí, ao mesmo tempo que eu tava administrando os corais, acabei recebendo uma proposta do Charles. De novo! Uma proposta do Charles, logo no começo do ano, em fevereiro ou março, alguma coisa assim. Porque ele ia fazer 2 cursos na Cidade das Artes. Um que era o Despertar da Primavera e o outro que foi um curso de criança, o Broadway Baby, que era um curso que a gente já queria ter feito lá. Quando terminou o curso do Teatro do Leblon, a gente já queria fazer esse curso do Broadway Baby pra botar as crianças em cartaz, enfim, né? Mas aí aconteceram muitas coisas. O pai do Charles acabou falecendo, aí ele se imbricou no Noviça, e aí as coisas foram. Também foi um tempo bom porque eu pude entender mais o meu lugar, né? E desenvolver mais skills, né? Vamos dizer assim, pra estar nesse lugar. E ele me chamou pra fazer parte da produção, né, dos cursos, e também pra ser assistente de coreografia dele. Na verdade, assistente não, a coreógrafa do curso, né? Eu acabei montando, então, nesse curso da Cidade das Artes, o Despertar. Junto com ele, eu fiz as 2 coreografias maiores, né? Que é a do Se Fudeu e o Blá Blá. E foi um curso muito incrível, porque, de novo, eu aprendi muita coisa. De novo, eu fui lançada no fogo, no desafio de ter que fazer uma coreografia difícil, que é o mestre das coreografias que faz, o Alonso Barros. Ainda tendo o Alonso assistindo aquilo, então pra mim foi difícil, gente, foi difícil, mas eu venci, foi muito bom. Das crianças também, foi um curso muito, muito gostoso, que eu pude fazer coreografias diferentes também, fiz coreografias com muita gente, coreografias com pouca gente, coreografias de cena. Então eu fui mais um pouco para direção de movimento. Então acabei também aprendendo muita coisa com o Charles sobre direção de movimento, porque ele é maravilhoso, não tem nem o que falar dele, assim, ele faz o negócio em 5 minutos. Então foi um lugar muito, muito bom pra mim, assim, pra estar no começo de 2019. Acabou conflitando com os corais. Eu tive que botar uma pessoa pra me substituir nos corais, porque os cursos eram de segunda a sábado, tarde e noite, então eu não tinha horário pra fazer mais nada assim no coral. E ao mesmo tempo tava fazendo também a pós, que era de sexta e sábado, de 15 em 15. Então, cara, minha vida é uma loucura, assim, com vários alunos particulares também, várias outras coisas pra fazer. Então eu fiquei um pouco crazy, mas foi ótimo. O curso do Despertar deu pra mim um lugar muito, muito enriquecedor, de trabalhar junto com a Milene Botelho, ver a produção deles acontecendo, sabe? Tudo tão cronometrado, um cronograma certinho pra todas as coisas, em todos os lugares, todos os dias. E tudo perfeito, sabe? Trabalhar com Marcelo Castro também foi incrível, um pianista e um arranjador e um diretor musical foda. Foi um lugar muito especial da minha trajetória. Muito especial mesmo. Foi onde eu decidi mesmo que eu era coreógrafa também. Porque aí eu acabei recebendo um feedback do Charles, assim, bizarro, que eu tenho esse áudio guardado até hoje. Eu guardei o áudio pra minha posteridade, dele me elogiando muito, assim, falando muito bem das minhas coreografias, do meu processo. Foi muito especial pra mim. E Charles, se você ver esse vídeo, você sabe que você me colocou no meu caminho, você é a pessoa que eu me inspiro, meu mentor de vida, assim, enquanto arte, enquanto tudo, né? A gente chegou até a dividir ideias juntos sobre Gaga, né? O Ohad Naharin. Então foram momentos muito especiais, assim, que eu tive na minha trajetória do Rio e que eu tenho a honra de poder dizer que passei por isso. E que tenho você como amigo pra levar pra vida. Eu espero que a gente venha trabalhar junto de novo, que essa parceria não cesse e que estejamos aí coreografando muitas coisas, porque sempre aprenderei contigo. Aliás, gente, quem não segue, pelo amor de Deus, tá? Instagram, hello, Milene Botelho, Charles Miller, vai lá porque o bagulho é doido. Então foi isso, gente. Aí acabou que no meio do ano passado, agora é a parte principal, gente, que foi onde eu montei esse projeto. No meio do ano passado,
passado eu acabei tendo uma conversa muito esclarecedora com Dona Júlia, porque as pessoas já me pediam pra fazer vídeo online, vídeo dançando. Ai, faz vídeo dançando, ai, faz vídeo online, ai, faz aula online, não sei o quê. Cara, só que eu não consigo fazer as coisas sozinhas, entende? Eu sou uma pessoa que eu adoro controlar tudo, porque eu sou virginiana e muito metódica, mas eu não consigo fazer nada sozinha. Antigamente eu fazia muita coisa sozinha, mas eu cansei disso, gente. A gente não consegue fazer as coisas sozinha, né? Acabei chamando Júlia para uma conversa, acabamos desenvolvendo esse projeto que estamos aqui contando essa história, porque esse projeto existe, que é chamado Dance Pills, pílulas de dança, porque são mini vídeos que são jogados aí pra vocês, e mini aulas que estão lá na plataforma da Hotmart. São mini instruções que você vai fazendo no seu dia a dia pra melhorar o seu movimento. Então eu acabei conversando com Júlia isso e acabei, cara, montando esse projeto e me enfiando nisso. Só que aí aconteceu que a Milene Botelho me chamou de novo pra fazer os cursos com eles. E aí eu tive que escolher. Ou eu ficava no bando de coral que eu tava administrando tudo, era isso da minha vida. Continuava com meus alunos particulares, fazendo minha pós, porque eu não tinha acabado ainda. Ou saía de todos os corais e ia trabalhar com o Charles nos cursos. Não, e cara, eu fui chamada, aí eu vou contar aqui pra vocês um momento de desafio da minha vida, tá? Porque eu fui chamada pra... ele ia fazer 2 cursos, né? O que ele fez do Milton, e o segundo curso, que era um curso de crianças, que era uma remontagem dos Beatles, né? E eu ia ficar com toda a parte de remontagem dos Beatles, eu sozinha, eu, Alone e Charles. E o diretor musical, claro. Cara, eu ia fazer a remontagem do Beatles do curso dos Beatles. Tipo, pensa isso pra uma pessoa que é fã de Beatles, que viu o espetáculo 1000 vezes e queria estar no palco. Ah, eu esqueci de contar pra vocês, mas eu fiz uma participação no musical do Beatles, no Céu de Diamantes. Foi, acho que em setembro. Sempre setembro, né, gente? Olha os presentes de aniversário, um monte de presente de aniversário. Foi em setembro de algum mês aí. Não lembro quando, de algum ano, não lembro quando foi. Mas eu fiz uma participação no Beatles do Céu de Diamantes. Foi incrível, porque é o meu musical preferido e eu chorei quando. Foi maravilhoso. E aí, dessa outra vez, fui convidada pra fazer essa remontagem do curso das crianças do Beatles do Céu de Diamantes. E aí eu acabei decidindo o quê, minha gente? Saí dos corais. Saí de todos. Aí o Jonas ficou bem triste, né, comigo. Ele ficou bem triste mesmo, gente. Foi um momento bem difícil da minha vida, porque eu tava trabalhando com o Jonas há 4 anos. 4 anos? Eu tava trabalhando com o Jonas há 4 anos já. Imagina, vendo a pessoa toda semana, todo dia praticamente, e cuidando, assim, de toda a administração de todos os corais. E aí decidi sair. Ele falou pra mim, ou você sai de tudo ou você fica em tudo. E aí eu decidi sair de tudo, gente, porque minha profissão tava falando mais alto. E eu até falei pra ele que... Claro que ele entendeu depois, até ele me chamou pra ir pro Coral da Sede Gran Rio depois. Somos amigos, somos família ainda. Vi ele segunda, vi ele terça. Estamos aí cantando juntos, fazendo coisas juntos, estamos em temporada juntos. Mas eu não estava feliz. Eu não estava me sentindo realizada. Eu não estava sentindo que o meu chamado, enquanto a missão que eu tinha que fazer aqui nesse mundo, não estava sendo contemplada com a administração dos corais. E eu sou uma pessoa muito assim, né? Que eu tenho um chamado de Deus, eu acredito nisso, eu sou cristã, apesar do vulgo evangélico estar hoje uma bosta, porque as pessoas fazem da religião evangélica uma bosta, porque elas não sabem nada, elas não leem a Bíblia e não entendem o que Jesus veio fazer aqui. Eu fico puta com isso, ficam manchando a reputação de quem quer seguir uma linha mais amável do cristianismo. E aí eu senti que não estava sendo contemplada por isso. E aí acabei saindo. E aí acabou acontecendo, gente. Aconteceu que a Milene Botelho cancelou o curso. E eu moro sozinha, tenho um aluguel pra pagar, tenho conta pra pagar, estava sem emprego. Eu estava desempregada da noite para o dia, ou do dia para a noite. Foi de noite que eu recebi essa notícia de Carla Reis. Escorregava na minha parede, chorando. Não sabia o que fazer. Com um projeto sendo desenvolvido. E aí foi quando eu decidi mesmo que era isso. Ok, o curso foi cancelado porque não tinha quórum e porque também eles iam montar o Despertar da Primavera. Então não ia ter como o Charles estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, né, obviamente. Então acabei fazendo outras coisas.
Mas como Deus é muito bom, minha gente, os trabalhos vieram. A Bia Oliveira me chamou para fazer uma direção de movimento de 2 peças do Domingos Oliveira, que foi um lugar também muito lindo da minha trajetória, que eu pude trabalhar com o Domingos Oliveira, ele não estando aqui, mas estando. Então, eram 2 peças, que foi uma remontagem dos melhores anos das nossas vidas, uma peça para adolescente, né? E uma peça para criança, que era o dia em que os adultos desapareceram. 2 peças lindas, incríveis, que eu tive a honra de participar, a honra de estar junto. Entrei meio no final do processo também, não consegui fazer muita coisa, mas foi um lugar muito bom, assim, de fazer, e de estar, e de compartilhar, e de ser agraciada. E aí, nesse semestre de 2019, foram pintando vários trabalhinhos, assim, mini trabalhinhos, mini coisinhas, vários alunos particulares, que aí me supriram aí a minha condição financeira, né? Porque, enfim, fiquei sem os corais. E aí é isso, gente. 2019 acabou, eu estava meio afastada de Deus. Agora falando mais assim da minha fé, eu estava bem afastada de Deus, eu estava muito me movendo através do dinheiro. Eu acho que essa é a parte principal, assim, da coisa toda, porque eu estava me movimentando muito através de dinheiro, sabe? Eu estava correndo muito atrás de dinheiro. E a vida não é isso. A vida é a gente colocar em prática aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem que fazer da vida. Então eu acabei me aproximando mais de Deus, voltando mais um pouco pro lugar que eu deveria estar, né? Voltei pra Deus, minha gente. Voltei pra Deus, voltei pra Jesus. Hoje estou aí nessa caminhada, não buscando dinheiro, mas buscando a Deus e as coisas do reino dos céus, porque é disso que se trata a vida. E se a gente não tiver fé e a gente não seguir um caminho de fé, a gente tá lascado, porque o mundo é isso aí mesmo que a gente vê todos os dias. A gente precisa ter um alicerce e acreditar em lugares, né? Em lugares pra gente poder ser melhores pessoas, melhores seres humanos. Tá calor aqui. Para nós mesmos e para aquelas pessoas que nos rodeiam. Então voltei para minha fé, que bom. E aí Deus colocou no meu coração a vontade de cada vez mais estar querendo transformar vidas. Não transformar porque a gente tem o poder de transformar, mas mostrar para as pessoas que a mesma história que a gente passa, mesma história que você passa, eu também passo, o outro também passa. Então, a gente criar essa rede de relação em que a gente consiga se ajudar e transformar a nossa vida, transformar o nosso cotidiano em outras coisas, em outros lugares, sabe? Jesus fala na palavra dele sobre a metanoia, Romanos 12, que a gente tem que transformar a nossa mente, transformar os nossos lugares de atuação. Isso, lugares de atuação, eu tô falando por mim mesma, isso não tá escrito lá, mas é isso, né? A gente tem que ser transformado renovado a nossa mente a cada dia, a cada manhã, para que a gente possa perceber os lugares que a gente pode ser mais desafiado, os lugares que a gente pode mais contribuir com a outra pessoa que tá do nosso lado. Então é isso, eu tenho uma tatuagem aqui, vou mostrar pra vocês, espera aí. Eu tenho uma tatuagem que é o lema da minha vida, que é Atos 17, 28, que o versículo fala: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, assim como o poeta tem dito, dele somos geração. E uma estrela de Davi, porque quando eu nasci, o médico que pariu minha mãe, ele era judeu. E ele falou que eu nasci com a estrela de Davi na testa. E eu me identifico muito com a história de Davi, por incrível que pareça. Davi é um cara que eu me espelho muito, assim, que era cheio de erros, que errava demais, mas que era o homem segundo o coração de Deus. Eu busco esse lugar, sabe? De ser a mulher segundo o coração de Deus e segundo as coisas que ele me guia pra fazer. Porque eu acho que a gente tem que ser sal e luz nessa terra, a gente não tá aqui de graça, a gente conseguiu vencer a corrida dos espermatozoides para encontrar o nosso lugar, né? Já nasceu assim, né? Competindo. Então, a gente tem que encontrar o nosso lugar na vida, né? Então, eu acho que o meu lugar é esse, de estar nesse projeto agora, nesse momento.
pulando um pouco mais pros dias de hoje. Eu tô agora, nesse momento, fazendo essa oficina da Cesar Rio como preparadora corporal. Acabei ontem de escrever a minha monografia da pós-graduação de preparação corporal, que foi um lugar bem interessante também. Eu tô analisando aquele jogo do Just Dance, sabe? Que tem nos games, no videogame. Tô analisando esse lugar e fazendo um paralelo com a consciência corporal e com a dança. O título é A Dança como Mídia do Corpo, então pode ser que ele se transforme em um livro, então vamos ver aí pra frente se eu consigo fazer um livro disso. Voltei a dar aula no Clube Círculo Militar da Praia Vermelha, estou abrindo uma aula de dança pra criança, de vários estilos, balé, dança pop, street, jazz, dança contemporânea, que mais? Tudo junto, reunido numa aula só, então dança pra criança aqui no Clube da Urca, da Praia Vermelha. Estou coreografando um musical, uma montagem de um curso chamado Luminous, da New Broadway Produtora, que inclusive junto com o Marcelo Castro. Então estamos aí nessa montagem, então vários desafios também de coreografar grandes números com algumas pessoas, então tá sendo bem bom pra mim. Estreamos em abril. O que mais que estou fazendo ultimamente? Meus alunos particulares, né, que estão aí vindo e vão, momento de férias, todo mundo sumiu, mas agora todo mundo já tá voltando, né? Estamos aqui próximo do Carnaval, estou indo viajar pra São Paulo, ver a minha família e viajar para o lugar que eu gosto, que é Serra Negra. Amo Serra Negra, amo as pessoas do hotel de lá, os funcionários são maravilhosos, são muito queridos. E foi onde eu gravei a primeira parte desse vídeo. E o que mais? Continuo cantando nos corais e abrilhantando a vida de vocês nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, na plataforma da Hotmart, pra quem tá fazendo aula comigo. Gente, eu tô fazendo tanta coisa que eu nem sei mais o que eu tô fazendo, tá? Você vê que eu tô assim, contando nos dedos as coisas que eu tô fazendo, porque eu não sei mais. E estou buscando aí novas oportunidades de trabalho aqui no Rio de Janeiro ou São Paulo, se você estiver vendo esse vídeo e quiser me contratar pra fazer coisas aí. Eu também faço eventos, danço em eventos, em festa, em evento de empresa, em evento de moda. Tô dançando por aí, gente, me contratem. Mas o meu foco agora tem sido mesmo desenvolver esse projeto do Dance Pills, trabalhar pro meu público, que são mulheres de 18 a 60 anos, que se identifiquem com essa minha história, com esse meu lugar de vida, com essa transitoriedade dessas coisas que vêm e vão na nossa vida, com essa depressão que a gente luta diariamente, com essa baixa autoestima, com a timidez, com a falta de autoconhecimento, com a falta de saúde, com a preguiça. Então, fala aí pra vocês que estão se identificando com essa história. O link tá aqui na descrição. Pra quem tá me assistindo aqui no YouTube, né? O link tá aqui na descrição. Acessem lá, gente. Acessem lá. Vamos fazer aula, vamos se movimentar, vamos transformar o nosso cotidiano, vamos transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque essa minha história tem muito a ver com isso. Não tem a ver com tantas coisas que eu fiz. Se você quer ver meu currículo, vai lá no meu site www.danigreco.com.br. Tem todo o meu currículo lá, todos os troços que eu já fiz na vida. Eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa, gente. Fiz muita coisa. Pra que tanta coisa? Fiz muita coisa. Então é isso, gente. Vai lá, vê meu currículo, mas não se trata disso, sabe? Se trata da gente querer estar com outras pessoas e inspirar outras pessoas e fazer a transformação girar no nosso mundo, porque a gente tá precisando de transformação, gente. A gente tá precisando de amor, a gente tá precisando de paz, a gente tá precisando transformar os nossos relacionamentos, a gente tá precisando de tanta coisa que eu nem sei mais o que a gente tá precisando, né, gente? Todo dia que a gente acorda de manhã, às vezes a gente acorda um pouco confuso, né? Porque a gente não sabe muito bem o que vai ser. Mas se a gente confiar em Deus, dá tudo certo. Então, esses foram os episódios da minha história. Eu não falei pra vocês, mas eu mudei de apartamento aqui no Rio de Janeiro. Eu morava num negocinho assim que meu pai dizia que tinha que entrar uma pessoa e sair outra, porque duas pessoas não conseguiam ficar dentro do apartamento juntas. Mas me mudei pra esse apartamento aqui, que eu vou dar um giro aqui pra vocês. Tá bagunçado porque eu vou gravar vídeo logo mais. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, dando um giro, ó. Esse aqui é o lugarzinho que eu gravo os vídeos de vlog, é um lugarzinho legal. Inclusive, gente, ó, tem uma vista pro Cristo aqui que eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, o Cristo tá aqui, ó.
Deixa eu dar... Olha o Cristo aqui, gente, tá um pouco nublado hoje, mas é isso aí. E aqui é onde eu gravo os meus vídeos. Na sala, a sala já tá toda aberta, entendeu? Já tá toda sem nada. E ó, peguei o microfone aqui que eu tava, ó, a sala aqui, ó. Nananana, aqui tem um banheirinho. Aí a gente vai enfiando as coisas pra cá, quase que eu derrubei a mesa. Aí, ó, enfio o sofá aqui no canto. Tá vendo? A TV tava até ligada. Aqui temos um hallzinho. Qualquer dia eu mostro direitinho pra vocês. E aqui temos uma cozinhinha. Ó, uma cozinhinha bonitinha, com geladeirinha. Não tenho geladeira grande, não tenho fogão, uso fogão elétrico, porque não gosto. É mais fácil pra mim. Aqui, ó, eu coloquei uns espelhinhos aqui na pia, ó, pra dar uma decorada. Aqui tem uma janela. E aqui, gente, também, ó, minhas janelas são enormes, tá? As janelas são enormes e aqui eu vejo a Baía da Guanabara. Não sei se tá dando pra ver. Então foi isso, esse meu vídeo pra vocês hoje. Hoje e sempre, em vários momentos. Agora eu vou gravar vídeos de março, porque é isso, né, gente? Temos que gravar vídeos. Graças a Deus estou aqui com essa oportunidade de poder falar pra vocês ao microfone, dado pelo meu amigo Felipe, que já fez muita aula também lá do projeto, lá na Hotmart. Então, acesse o link da descrição aqui. Então é isso, gente. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade ainda pra saber sobre a minha pessoa, me pergunte! Porque eu estou aqui pra te responder, pra falar contigo, a gente poder transformar o nosso cotidiano através da dança, através do nosso movimento e através do nosso autoconhecimento. Um beijo pra vocês. Peraí. Beijo pra vocês. E estamos aí movendo muito entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lá!